Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic One Piece ou Sol Logístico dos Chapéus de Palha. Capítulo 231. Aniquilando o Hashifish. Isso é muito perigoso, princesa. Se a princesa vai, nós também devemos ir juntos. No momento em que Vivi terminou de falar, Pel e Shaka rapidamente se levantaram e falaram. Ao ouvir isso, Reiner hesitou por um momento. Embora fosse um pouco direto, a verdade era que qualquer um de seus mortos-vivos era mais forte do que os dois. Se algum perigo real ocorresse, ele teria que dividir sua atenção para proteger mais duas pessoas. Um guarda-costas protegendo o outro guarda-costas. Esse é um privilégio que só um certo macaco tem. Mas como eles também estavam agindo por preocupação, se não fossem com eles, os dois provavelmente não conseguiriam dormir em paz esta noite. Pensando bem, Reiner decidiu levá-los. Nesse caso, preparem-se. Vou voltar e pegar alguns discos de luz. Então nos vemos em breve. Vivi assentiu com um sorriso. Depois de um ano, ela finalmente pôde embarcar em uma aventura novamente. Seu coração estava emocionado. Reiner e Nami montaram no falcão de volta para Veateria. A razão pela qual ele queria explorar o rio Sandora não era apenas por causa do encontro que tivera na superfície do rio antes, mas também por causa do resto da história que Vivi tinha acabado de contar. Segundo a lenda, Sete era uma pessoa que nasceu com infortúnio. Pouco depois de seu nascimento, seus pais faleceram um após o outro. A princípio, ninguém se importou, e o chefe da tribo o adotou. Sete era robusto como uma criança, forte como um touro, e todos pensavam que ele se tornaria um guerreiro poderoso no futuro. Entretanto, antes que ele pudesse crescer, a família do chefe rapidamente adoeceu e morreu, um após o outro. O novo chefe continuou a adotá-lo, e pouco tempo depois, ele também teve o mesmo destino. Nesse ponto, todos olharam para o solitário Sete e perceberam que era mais do que isso. Parecia que desde que essa criança nasceu, todos aqueles que eram familiares e próximos a ela, sem exceção, morreram de doença. Ninguém achou que fosse coincidência. Todos começaram a encará-lo como um mau presságio. Da hostilidade à intimidação, o jovem Sete sofreu tratamento trágico na tribo. Ele suportou em silêncio. Aquela era sua cidade natal, onde ele cresceu. Muitas das pessoas que o intimidavam também já haviam cuidado dele antes. Até que as coisas pioraram e o povo decidiu executá-lo, sacrificá-lo à terra. Olhando para aqueles pares de olhos vermelhos, ele reagiu. O jovem Sete demonstrou uma força muito além da de uma pessoa comum. Na trágica batalha, matou vários guerreiros e escapou da tribo, coberto de ferimentos graves. Arrastando dolorosamente seu corpo ensanguentado, ele vagou sem rumo pelas profundezas do deserto, chegando à frente de guerra de Jeri com seu último suspiro. Quando o povo de Raimbase o encontrou, Sete estava à beira da morte. Por ser jovem, ninguém o tratava como um guerreiro, pensando apenas que era um órfão de guerra. Alguém o adotou. Aquela família havia adotado um grande número de órfãos de guerra. Sete escondeu sua identidade e começou uma nova vida ali. No entanto, o destino não o deixou ir. Parecia que ele realmente carregava consigo algum tipo de infortúnio. Desde sua chegada aqui, o pesadelo continuou a se repetir ao seu redor. As pessoas ali ficavam cada vez mais fracas, adoeciam e morriam. Sete entrou em pânico e começou a duvidar de si mesmo. Ele não queria mais machucar as pessoas ao seu redor e tinha ainda mais medo de ser visto como um mau presságio novamente. Preparou-se para partir sozinho. Sete não sabia para onde mais poderia ir. Talvez morrer sozinho no deserto desolado fosse seu único destino. E nesse momento, um novo órfão chegou à família. O nome dela era Nephthys. Ela era uma menina muito gentil e muito bonita, com cabelos verdes, como se estivesse cheia de vitalidade. O infortúnio que Sete inexplicavelmente trouxe para aqueles ao seu redor nunca mais aconteceu. Sete sentiu que aquela garota fora enviada pelos céus para salvá-lo. Os dois se conheceram, cresceram juntos e finalmente se apaixonaram. Depois de crescer, Sete não decepcionou as expectativas de todos e se tornou um guerreiro poderoso, incrivelmente poderoso. O poder que trouxe infortúnio agora era controlado por ele, tornando-se um poder divino concedido pelos céus. Mais tarde, Sete, que nasceu em uma tribo oriental, retornou à sua terra natal. Com o exército de Jeri, a trombeta do contra-ataque soou, e o título de Deus do deserto e da guerra começou a se espalhar por todos os cantos desta terra. Sete apareceu no campo de batalha com uma postura invencível, usando seu incrível poder para pacificar a terra árida e governar todas as tribos. A longa guerra entre o leste e o oeste terminou, e esta terra recebeu sua primeira unificação. A divisão entre o oriente e o ocidente se fundiu em um só país. Sete estabeleceu a capital real em sua cidade natal e casou-se com Nephthys como sua rainha. O incrível é que este Azura do campo de batalha não se tornou um tirano. O país se desenvolveu de forma ordenada. Mas a pessoa que governava o país era a rainha deles. Reiner achou tudo muito incrível na época. Se a lenda registrada fosse completamente verdadeira, então esta Nephthys parecia ser mais do que apenas gentil e bela. O resto da história foi um pouco vago, com muitas coisas encobertas. Sete e Nephthys tiveram um filho, o país se desenvolveu rapidamente, o leste e o oeste começaram a negociar, trocando o que tinham pelo que precisavam, e o país prosperou. Esta terra colheu a verdadeira paz, e Nephthys era profundamente amada pelo povo comum. Assim, muitos anos se passaram até que a rainha adoeceu e faleceu. O príncipe assumiu o governo do país, e Sete também morreu no mesmo ano.
Para agradecer a Neftis por trazer a paz, dezenas de milhares de trabalhadores do leste e do oeste iniciaram voluntariamente o trabalho, passando 20 anos construindo um enorme mausoléu para ela, enterrando o marido e a esposa juntos lá dentro. A localização do mausoléu era dentro da fenda central, que ficava, como Reiner supôs, no fundo do atual rio Sandora. Isso parece um pouco inacreditável. De volta à veateria na sala de estar, Nami disse enquanto procurava ferramentas: se realmente existe um mausoléu no fundo do rio, isso não prova que essa lenda é verdadeira? O mágico rei Set e a rainha Neftis, a encarnação da deusa da vida, também realmente existiram? É difícil dizer. Reiner levantou-se do sofá e disse calmamente: histórias são registradas por pessoas. Elas podem escrever o que quiserem. Sempre haverá algumas discrepâncias com a história real. Por exemplo, a construção do mausoléu. Dezenas de milhares de trabalhadores voluntariamente passaram 20 anos, esses três termos juntos já eram inacreditáveis. Reiner não entendia de história, mas entendia da natureza humana. Entre a morte e o trabalho, os trabalhadores escolheram voluntariamente o trabalho. Esse ditado era um pouco mais razoável. Tudo bem, vamos lá, disse Nami, segurando alguns geaus para mostrar a ele. Diante dos olhos incrédulos de Reiner, ela os colocou um por um em seu vale Nami, que era como um espaço bidimensional. Pouco tempo depois, Vivi e os outros também trocaram de roupa para roupas leves. Depois de se reunirem no Palácio Real, Reiner e Pel carregaram várias pessoas cada um e chegaram à margem do rio Sandora. As ondas prateadas brilhavam, refletindo a lua redonda no céu noturno. Olhando para a superfície ilimitada do rio, Vivi virou a cabeça e perguntou: como vamos descer? Há duas maneiras. Reiner primeiro acenou com a mão para invocar um enorme peixe morto-vivo. Ele o controlou para abrir a boca e apontou para dentro, gesticulando. A primeira maneira é mais conveniente. Podemos entrar e deixar que ele nos leve para baixo. Primeiro vamos descartar essa possibilidade. Eu não faria isso nem se você me matasse. Nami imediatamente lançou um olhar mortal, cruzando os braços para dizer: dama. Reiner se lembrou dos mortos-vivos e deu de ombros. Então só podemos nadar nós mesmos com bolhas de revestimento individuais. Revestimento? Bolhas? Diante das expressões confusas de Vivi e dos outros dois, Nami tirou do peito um pequeno dispositivo rosa, parecido com coral. Logo, uma bolha do tamanho de uma pessoa saiu dela. Nami a vestiu como se fosse um traje de mergulho. Abaixo, a membrana altamente resistente agarrava-se firmemente às suas panturrilhas. Acima era uma bolha redonda, conveniente para armazenar um pouco mais de oxigênio. Vivi e os outros olhavam com descrença. Que mágico! Pensar que existe uma coisa dessas. Mas parece muito fácil de estourar. Não se preocupem, ele é bem resistente. Coloquem vocês também, disse Nami com um sorriso orgulhoso, jogando o pequeno coral para eles. Vivi pegou o vestido animadamente e imediatamente o experimentou, imitando Nami. Salpicos. Salpicos. Os poucos, agora revestidos, mergulharam na água, nadando lentamente para baixo, batendo as pernas. Clique, clique. Ao acionar o interruptor, uma luz brilhante iluminou o ambiente. Estava muito escuro no rio. Mesmo com cada pessoa segurando um disco de luz, mal conseguiam enxergar o que se passava ao redor. A escuridão sem limites os envolvia como uma névoa que não podia ser dissipada, fazendo com que se sentissem inexplicavelmente aterrorizados. O coração de Vivi batia acelerado. Ela movimentou a luz em um círculo para ver todos. Essa atmosfera estimulante de medo e expectativa fez com que suas mãos inconscientemente começassem a tremer de excitação. Sua mente não conseguia deixar de imaginar quais perigos eles encontrariam em seguida. Aonde você vai? Siga Nami. De repente, Vivi ouviu alguém gritando com ela atrás de si. A voz não era alta, como se viesse de muito longe. Voltando a si e movendo o disco de luz, ela viu Reiner acenando rapidamente para ela. Só então ela percebeu que em apenas um momento de distração, ela quase havia se perdido. Desculpe. Talvez com medo de que ele não pudesse ouvi-la na água, Vivi gritou bem alto, mas sua voz ainda estava muito fraca quando chegou aos ouvidos de Reiner. Estava escuro demais ao redor deles. Estavam submersos havia pouco tempo e já estava ficando difícil saber a direção. Somente Nami, que era mais sensível às correntes de água, conseguia distinguir facilmente as 6 direções aqui. Ela liderou o caminho, enquanto Reiner guardava a retaguarda de olho em todos. No momento em que entrou na água, ele ativou seu aqui de observação, mantendo suas posições em sua mente. Nesse momento, as pupilas de Vivi se contraíram. Como se estivesse vendo algo aterrorizante, ela gritou com ele a plenos pulmões. Reiner, atrás de você. A expressão de Vivi era um pouco de pânico enquanto ela acenava com as mãos e gesticulava. Entretanto, Reiner, como se esperasse, fez sinal de ok, e estendeu um braço para fora da membrana. Com um chute na perna, ele virou o corpo. Um peixe enorme abriu sua boca gigante, e a correnteza forte empurrou Reiner em direção à boca. Era um peixe-gato Sandora, um dos principais predadores da cadeia alimentar deste rio. A potência será muito menor na água, mas é suficiente. Reiner permaneceu imóvel, deixando seu corpo se aproximar cada vez mais. Até que chegou bem na frente dele, e um canto de sua boca se ergueu num sorriso feroz. De repente, ele cerrou o punho. A água ao redor pareceu ser empurrada para longe. O movimento não foi grande, mas ele girou a cintura para enviar força ao braço, e seu punho disparou rapidamente. Punho aniquilador Hashi, perfurar. O impacto rompeu a água pesada, lançando diretamente uma espessa coluna de vácuo. Bang! Ouviu-se uma explosão surda.
O impacto que atingiu a boca do peixe-gato disparou pelas costas, abrindo um enorme buraco. Sangue fétido começou a se espalhar, tingindo o ambiente de vermelho. O peixe-gato permaneceu em sua postura de boca aberta, imóvel, com o corpo sendo lentamente erguido pela flutuabilidade. Reiner virou o corpo para trás, sorriu levemente e deu outro sinal de ok para Vivi. Um tiro. Uma recompensa de 800 milhões de berries. Aterrorizante. Os olhos de Pel e Shaka se arregalaram em choque. Conseguir exercer tanto poder na água e pensar que o outro era um usuário de habilidade. Vivi ainda segurava as mãos, preocupada, olhando para Reiner com descrença. Tão forte. Vamos perder a Nami se esperarmos mais. Reiner acenou para eles. Logo, o grupo continuou seguindo Nami para baixo. Essa mudança agora foi um dos resultados de um ano de treinamento duro de Reiner. Ele usou os discos de impacto da Ilha Celestial para sentir e imitar continuamente o Rokugan de Luxi para praticar uma arte de soco que pudesse emitir impacto. Reiner não havia aprendido as técnicas necessárias como Rokushiki. Com sua aptidão física exagerada, ele não precisava mais delas. Mesmo assim, levou muito tempo para aprender. Ele não sabia quanto tempo levaria para um suposto gênio único aprender isso com seu físico. Depois de dominá-lo, Reiner também tentou muitas outras técnicas de aplicação de força baseadas nele. O movimento agora era concentrar o poder no primeiro ponto para causar dano penetrante. Ele também pode expandir a superfície de impacto para usar o movimento de impacto principalmente para destruir o alvo. Quando ele dominou a projeção externa do armamento em Mementaraki e conseguiu causar dano interno, acumulando com Aki, o poder desses movimentos pode ser ainda mais aprimorado. Sob a liderança de Nami, o grupo descia continuamente. Durante esse tempo eles também enfrentavam muitos obstáculos, vindos de várias criaturas ferozes no rio. No entanto, a água era um dos territórios de Nami. Ela se transformou diretamente no louco sem lei Zansan, e eletrocutou impiedosamente o peixe com raios violentos. Ela já dominava muito bem a habilidade de sua fruta. Os raios dispersos foram perfeitamente suprimidos por ela, então não precisava se preocupar em afetar os outros. As bolhas de revestimento conseguiam suportar pressões de água extremamente altas. Antes que metade do oxigênio fosse consumido, elas já haviam mergulhado vários milhares de metros. Este rio era tão grande que era inacreditável até para Reiner. A Ilha dos Homens-Peixe ficava a apenas 10 mil metros abaixo do nível do mar. Logo Nami, que estava bem na frente, parou e gesticulou para eles. Ao se aproximar, a luz dos Jiaos já permitia avistar o leito do rio. Estamos no fundo. Mas para onde devemos ir? Perguntou Vivi, olhando ao redor. A área que a luz conseguia iluminar era preenchida apenas por vários recifes cobertos de algas verdes e cardumes de peixes coloridos nadando entre aglomerados de corais. Não se preocupe, deixe isso com a Nami, disse Reiner, chegando ao lado de Vivi e começando a observar os arredores. O terreno ali era um pouco complicado. Eles tinham que ter muito cuidado para não deixar objetos pontiagudos cortarem suas bolhas. Entre os 5, 4 eram usuários de habilidades. Mesmo que Vivi não tivesse comido uma Akuma no Mi, a pressão da água ali era algo que ela não conseguia suportar. Falando nisso, frutas do diabo pareciam um pouco baratas. Nami ficou de pé no chão coberto de areia fina, estendeu o braço para fora da bolha, fechou os olhos e cuidadosamente sentiu a água fluindo sobre sua pele. Depois de um bom tempo, ela abriu os olhos e apontou o disco de luz em uma direção. Só havia escuridão total. Reiner e os outros tomaram a iniciativa de mover seus feixes de luz para ajudá-la a iluminá-lo, mas tudo o que viram ainda foi uma escuridão profunda. Nami chutou as pernas algumas vezes e flutuou na frente deles, gesticulando naquela direção. Tem um grande obstáculo ali afetando o fluxo da água. Vamos ver. Ela olhou para as bolhas de todos, que já estavam com metade do tamanho original. Vamos deixar cerca de 1/3 do ar. Se não encontrarmos nada, subiremos e desceremos mais tarde, continuou Nami. Reiner assentiu. Usando os mortos-vivos, eles poderiam acender em um instante, mas respirar com pouco ar seria difícil. 1/3 seria suficiente. Então, o grupo continuou a nadar sob a liderança de Nami. Não demorou muito para que eles vissem algo incrível no fundo do rio. Um pilar de pedra gigante erguia-se diagonalmente no leito do rio. Nami não conseguiu evitar acelerar o passo e nadar até lá. Reiner sentiu uma sensação de alarme. Enquanto seguia, também expandiu seu Aki de observação em um círculo. A água era muito hostil aos usuários de Akuma no Mi, ele precisava estar sempre atento aos arredores. Felizmente, como a primeira pessoa na nave a despertar o Aki da observação, seu talento nessa área era bom. Seu treinamento progrediu mais rápido do que com o Aki do armamento, então ele não precisava se preocupar com o consumo por enquanto. O grupo chegou diante do pilar de pedra e o cercou. Sua base já estava enterrada em areia fina e coberta de algas verdes. Nos poucos locais expostos, era possível ver vagamente padrões quase completamente corroídos. Por que há algo assim aqui? Será que ele poderia ter afundado? Não, deveria ter sido construído originalmente aqui. Olha ali. Reiner girou a lanterna e a varreu. Dentro da área iluminada havia vários outros pilares de pedra semelhantes, dispostos em 2 fileiras e estendendo-se para as profundezas. O grupo olhou um para o outro, assentiu e estendeu a mão para arrancar um pedaço de alga do pilar de pedra à sua frente. Ao ver mais esculturas expostas que retratavam olhos, peixes, cobras e outros padrões, as pupilas de Vivi se contraíram instantaneamente. Ela já tinha visto os padrões antes.
Reiner e Nami também. O lugar onde o Poneglyph estava localizado, o palácio subterrâneo onde eles lutaram contra Crocodile, o salão funerário. Será que realmente existe um mausoléu aqui? O grupo olhou para os vários pilares de pedra nas profundezas, sentindo-se um pouco assustado. Neste ambiente sombrio, a ideia de um mausoléu que ficou em silêncio por centenas de anos. Nami sentiu a pele arrepiar e arrepios imediatamente. Vamos lá. Temos que acordar cedo para a pesquisa amanhã. Todos deveriam ir dormir cedo esta noite. Com isso, ela chutou as pernas e começou a nadar para cima. Reiner, ele estendeu a mão e agarrou o tornozelo dela. Por mais forte que ela chutasse, ela não conseguia se mover um centímetro. Nami estava tão ansiosa que quase chorou, segurando o rosto e balançando a cabeça freneticamente. Vai! Senhora, senhora, senhora! Eu não quero entrar. Não tenha medo, Nami, disse Reiner, puxando Nami de volta com um sorriso travesso. De qualquer forma, viemos até aqui. Vem até aqui, meu pé. Pode ser o ancestral da Vivi. Você não pode demonstrar um pouco de respeito por ele? Gritou Nami, exasperada. Vivi, por outro lado, parecia envergonhada. Ela não tinha pensado nisso naquele momento. Na verdade, estava bem animada. Disse timidamente, está tudo bem. Só vamos entrar para dar uma olhada. Mesmo que a história fosse verdadeira, o rei Sete não era necessariamente seu ancestral. Talvez Alabasta tenha sido reconstruída após a destruição de seu reino. Era impossível rastrear uma história tão antiga agora. Arqueologia, certo. Vamos tratar como arqueologia, disse Vivi de repente, sentindo-se imediatamente à vontade consigo mesma. Reiner então disse a Nami, você acha possível que haja uma grande quantidade de ouro e joias enterradas aí dentro? Como esperado, vocês não podem viver sem mim. Ao ouvir isso, a atitude de Nami mudou imediatamente. Ela colocou as mãos na cintura e gritou com arrogância: Reiner, cave 1 metro de profundidade para mim. Tudo bem, eu até vou cavar o túmulo ancestral da família dela para você. Capítulo 232. O novo animal de estimação de Reiner. O interesse de Nami em arqueologia foi despertado pelo dinheiro, e o grupo continuou avançando pelas 2 fileiras de pilares, até chegarem ao fim do rio, ou melhor, a fenda. Uma sombra escura, enorme e imóvel surgiu gradualmente diante deles. O grupo parou, cada um tentando iluminá-lo com seus discos de luz, mas não conseguiam ver sua forma completa. Mas mesmo nas profundezas sombrias do mar, sua enorme silhueta ainda era claramente visível. Aquilo era um palácio construído contra um penhasco na montanha? Parece que este é o lugar, disse Nami subconscientemente. Um brilho de choque surgiu nos olhos de todos. Vivi murmurou para si mesma, isso é um pouco grande demais. Para enterrar apenas 2 pessoas, isso é necessário? A essa altura, ninguém mais tratava a lenda apenas como uma lenda. Reiner nadou decisivamente para a frente primeiro, dizendo sem olhar para trás, vamos dar uma olhada. À medida que se aproximavam, a visão deles se tornava muito mais nítida sob a luz. Era, sem dúvida, um palácio, construído com inúmeras pedras gigantes encaixadas perfeitamente. Mas o portão principal estava bem fechado. O grupo deu uma volta por ele, mas não conseguiu entrar. Está selado. Parece que não era para outras pessoas entrarem quando foi construído. Nami refletiu. Vivi franziu os lábios e disse inconscientemente, se for esse o caso, talvez haja algumas armadilhas lá dentro? Provavelmente. De qualquer forma, não será uma exploração tranquila. Reiner nadou para frente, apoiou a mão na parede e tentou empurrá-la com força. Então sondou-a com seu aqui da observação, compreendeu a situação e disse, parece que não há água lá dentro. A parede não é muito grossa. Com essa dureza não será difícil quebrá-la. O grupo entendeu o que ele queria dizer. Ele iria fazer um buraco e forçar a entrada. Espere 1 minuto. Nesse momento Nami gritou, parando Reiner. Parecendo ter notado algo incomum no fluxo de água, ela olhou em uma determinada direção para o lado e então gesticulou para que os outros a seguissem. Enquanto nadavam naquela direção, eles também começaram a sentir uma corrente fluindo em direção ao palácio. Ao se aproximarem, eles viram uma comporta quadrada que abria e fechava constantemente, com uma passagem sem fundo atrás dela. Parece que ainda há uma entrada. Não necessariamente uma entrada. O que você quer dizer? O grupo se entreolharam. Todos sabiam, em seus corações, que aquela definitivamente não era uma entrada normal, mas se não quisessem quebrar a parede, aquela era a única maneira de entrar por enquanto. Vamos. Eu entro e vejo primeiro, disse Reiner, tomando a iniciativa de seguir em frente. O portão se abria e fechava continuamente. Reiner aproveitou uma brecha enquanto ele subia e deslizava. A passagem era muito longa e o fluxo de água era rápido. Reiner chegou rapidamente ao fim e sentiu apenas seu corpo sendo arremessado para fora. Respingo. Ao romper a superfície da água, uma sensação de leveza o invadiu. Ele sabia que estava no ar. A luz dispersou a escuridão ao redor, e ele mal conseguia ver o chão. A água acabou? Bang! Ajustando a postura no ar, Reiner pousou os pés firmemente no chão. Ele rapidamente examinou os arredores. Aquela era uma câmara selada. Ele virou a cabeça e apontou o disco de luz. A água jorrando da passagem formou uma cachoeira. Ele tinha acabado de ser jogado para fora daquele jeito. A cachoeira caía em uma piscina sem se espalhar, como se fosse um poço sem fundo capaz de engolir qualquer quantidade de água. Provavelmente há algum projeto engenhoso, pensou Reiner. Ele não entendia de coisas como mecânica ou arquitetura.
Talvez Frank conseguisse descobrir. Ele invocou um homem-peixe morto-vivo, fez com que ele pulasse na boca da cachoeira e nadasse contra a corrente para reportar a Nami e aos outros. Reiner então se virou para observar o ambiente com mais cuidado. As paredes aqui não tinham murais requintados. O espaço também era muito pequeno, apenas uma câmara de pedra muito comum. Havia uma abertura quadrada regular, com cerca de 4 metros de altura que levava às profundezas. Salpicos. Salpicos. Ah! Vários sons de água quebrando foram acompanhados por um grito. Nami e os outros haviam chegado. A repentina ausência de peso e o ambiente escuro os fizeram entrar em pânico por um momento. Crackle! A Nami elementalizada se reformou no chão. Reiner saltou e agarrou Vivi, pousando e a colocando no chão com firmeza. Reiner não se preocupou com os outros dois. Bang! Bang! Ah! Pel e Shaka caíram um em cima do outro, e as bolhas ao redor deles estouraram sob a pressão. Vivi gritou preocupada. Vocês dois estão bem? Estamos bem. Nós deixamos a princesa preocupada. Pel e os outros deram tapinhas nas roupas e se levantaram, depois examinaram os arredores juntos. Além da passagem à frente, eles não encontraram mais nada. Vamos! Este é o único jeito, disse Reiner, assumindo a liderança. Nami, por outro lado, condensou vários orbes de trovão. O relâmpago azul e branco iluminou instantaneamente a área e, sob seu controle, 2 flutuaram na frente e 2 atrás. Reiner caminhava na frente, Pel e Shaka na retaguarda, com as 2 mulheres cercadas no meio. A travessia era muito longa. Depois de caminharem por um tempo sem encontrar uma saída, chegaram a uma bifurcação na estrada. O grupo parou. Reiner coçou o queixo e murmurou. É uma pena que Zoro não esteja aqui, caso contrário. Isso teria evitado muitos problemas. Nami, direções invertidas, é isso? É assim que você usa o Zoro? Tentando estender seu aqui de observação, Reiner franziu a testa e olhou para a esquerda. Há a presença de um ser vivo ali. Um ser vivo? Nami se assustou e inconscientemente agarrou o braço de Vivi. Não estava claro o que ela esperava. O grupo ficou um tanto chocado. Ver um ser vivo em um mausoléu era muito mais emocionante do que ver uma pessoa morta. Reiner seguiu em frente. Vamos ver. Pode nem ser uma pessoa. Isso não é ainda mais assustador, seu desgraçado. Que tipo de coisa consegue viver tanto tempo? Gritou Nami, mostrando os dentes. Saberemos quando virmos. Vivi não está com medo. Então do que você tem medo? Perguntou Reiner, sem palavras. Vivi, ao ouvir isso, deu um sorriso tímido e acenou com as mãos. Na verdade, eu também estou com muito medo. Provavelmente é só a excitação que ofuscou o medo. Não se preocupe, Vivi, disse Nami, segurando sua mão e se escondendo atrás dela, falando serenamente, eu vou te proteger. Não muito convincentes, Pel e Shaka reclamaram silenciosamente em seus corações. O grupo continuou a andar por um tempo. De repente, Reiner na frente parou e agachou-se, parecendo ter descoberto algo. O que houve? Nami esticou metade do corpo e olhou com uma expressão confusa. Não é nada. Reiner ergueu um crânio em decomposição e o enfiou no rosto de Nami, dizendo suavemente, é só um crânio. Não traga isso aqui, seu desgraçado. Bang! Nami revirou os olhos e rugiu com raiva, sua perna longa e clara fazendo a pessoa e o crânio voarem. Reiner limpou as roupas e se levantou despreocupado. Aquilo foi bom. Só então o grupo percebeu. Bem aos pés de Reiner, a área ao redor estava coberta por um chão de ossos em decomposição e desconjuntados. As roupas sobre eles estavam esfarrapadas e corroídas, transformando-se em trapos. Antes que o grupo pudesse se perguntar, de repente, estrondo. Uma grande rocha acima da cabeça de Reiner expeliu espinhos densos e afiados. O tempo os cobriu com uma camada de ferrugem. A rocha inteira desabou com força. Cuidado com a cabeça. Nami gritou apressadamente. Que tipo de lâmina antitetânica é essa? Reiner olhou para cima, saltou em direção à rocha e impregnou seu pulso com aqui preto como tinta. Ele dobrou o braço levemente e bateu a palma da mão no espaço entre os espinhos, depois pressionou com força. Punho aniquilador Hashi, esmague. Um impacto invisível foi injetado nele e instantaneamente explodiu para fora, espalhando uma densa teia de rachaduras de dentro para fora. Bum! A rocha de Mildin se estilhaçou em inúmeros pedaços e explodiu. Pel e Shaka apressadamente avançaram para bloquear os fragmentos de pedra que voavam para as 2 mulheres. Deixando Luffy de lado, esse nível de armadilha era apenas uma decoração para uma pessoa forte. Antes que o grupo pudesse avançar novamente, um farfalhar veio de todas as direções. O que foi dessa vez? O grupo olhou ao redor com cautela. Um por um, besouros pretos do tamanho de uma palma saíam dos cantos das paredes e das rachaduras nas pedras. Rapidamente, eles se reuniram em uma massa negra, avançando em direção a eles como uma maré negra. São os escaravelhos de pés pontiagudos. Os 3 que viviam no deserto reconheceram essas criaturas de relance. Tão nojento. Não vem aqui. Os rostos de Nami e Vivi ficaram pálidos de medo, suas pernas tremiam enquanto elas se abraçavam com força. Isso não é só um bando de besouros de esterco? Reiner ficou imediatamente sem palavras e insistiu. Por que você não usa seus raios? O que você sabe? Gritou Nami. E se eles explodirem e o suco se espalhar por todo lugar? Eles costumam comer. Kug. Vivi cobriu a boca às pressas, algumas gotas de suor frio apareceram em sua testa, seu rosto ficou ainda mais pálido. Agora que Nami mencionou isso, Reiner também se sentiu um pouco enojado.
Então o que estamos esperando? Vamos correr. Antes mesmo que sua voz sumisse, Reiner já havia ido embora e desaparecido. Ele não queria nem tocar naquelas coisas. Nami se transformou em um raio e disparou em alta velocidade, ultrapassando Reiner instantaneamente e alcançando o fim da passagem. Os dois, com um entendimento tácito, fugiram sem qualquer hesitação. Não nos deixem para trás, seus desgraçados. Vivi rugiu mostrando os dentes. Nesse momento, duas garras afiadas pousaram em seus ombros e a ergueram. Pel se transformou em um falcão e voou para longe com Vivi, escapando do enxame de insetos. Shaka também se transformou em um chacal e correu de 4. Os besouros ferozes, avançando como uma maré negra, os perseguiram por trás. Ao chegar ao fim da passagem, Reiner se virou e se agachou. Quando os 3 passaram por ele, ele pressionou com força com as 2 palmas. Punho impetuoso, esmague. Bum! Uma densa teia de rachadura se espalhou, causando o colapso instantâneo da passagem. Uma grande quantidade de rochas caindo, acompanhada de poeira, soterrou a saída. Reiner se levantou, bateu palmas e sorriu. Tudo resolvido. Duan, vocês 2 são muito cruéis, seus desgraçados. Uma veia saltou na testa de Vivi enquanto ela praguejava irritada com os punhos fomegando. Reiner e Nami, com grandes galos na cabeça, ficaram juntos e curvaram a cabeça obedientemente. Sumimasen, sinceramente. Vivi suspirou impotente e não disse mais nada. Olhou para a saída soterrada e perguntou preocupada: como vamos voltar depois? Se realmente chegar a esse ponto, usarei meus mortos-vivos, disse Reiner facilmente. Embora ele geralmente não usasse seus mortos-vivos para lutar contra inimigos durante seu treinamento, uma pessoa viva não ficaria presa por causa de um pouco de xixi. Uau! Nesse momento, várias chamas se acenderam repentinamente na câmara escura. O grupo não pôde deixar de olhar para cima e examinar cautelosamente os arredores. Comparado a quando entraram pela primeira vez, o lugar era claramente muito mais espaçoso. As paredes estavam esculpidas com uma grande quantidade de murais. Estavam todos conectados, cobrindo até mesmo a cúpula semicircular do teto. Cada pintura adjacente tinha uma certa conexão, como se registrasse alguma história. Se ao menos a Robin estivesse aqui, ela com certeza entenderia essas coisas num piscar de olhos. Nami não conseguiu evitar um suspiro. Enquanto o grupo observava os murais, as chamas repentinamente acesas pareciam ter despertado alguma fera feroz adormecida. Na escuridão, um par de pupilas frias e verticais se abriu lentamente, movendo-se lentamente em direção às várias figuras que haviam invadido o palácio subterrâneo. Um brilho sanguinário passou enquanto arrastava seu corpo e se aproximava lentamente. O grupo estava absorto nos murais na parede, completamente alheio à crise mortal que se aproximava silenciosamente. É o que eles pensavam. Algo está vindo, disse Reiner, lembrando os outros de um canto distante. Ao ouvir isso, Nami e os outros viraram a cabeça e seguiram seu olhar. Em um canto viram uma cobra enorme, com quase 10 metros de comprimento e da grossura de um bezerro, com um corpo esvoaçante de preto e dourado, e um padrão semelhante a um olho na nuca, rastejando lentamente pela quina da parede. Sentindo seus olhares, a cobra parou e com uma expressão humana de espanto, pareceu um pouco confusa. Uma cobra. É tão grande. Este é o fundo do mar a alguns milhares de metros de profundidade, certo? As cobras conseguem mergulhar tão fundo? O grupo olhou para aquilo, conversando entre si, aparentemente sem levar aquilo a sério. Se fossem besouros de esterco, talvez eles se sentissem ameaçados, mas uma cobra seria outra história. Princesa, afaste-se. Estrondo. Com um clarão de luz fria, Pel sacou a espada longa da cintura e deu um passo à frente, com um olhar frio e duro. Uma espécie que eu nunca vi antes. Vou matá-la. A cobra estalou a língua bifurcada, levantando a parte superior do corpo para encarar Pel. Uma luz estranha brilhou em suas pupilas frias e verticais, como se estivesse hesitando. Estou com tanta fome, mas esse grupo de pessoas não parece ter medo de mim. São diferentes dos ladrões de túmulos que vieram antes. Será que são muito fortes? Talvez eu devesse esquecer. Deu 2 passos para trás. Mas estou com tanta fome. Se eu não comer nada, provavelmente não sobreviverei ao próximo sono longo. Deu 2 passos para frente novamente. Nami olhou perplexa. O que ele está fazendo? Talvez ele esteja hesitando entre nos comer ou não, disse Reiner casualmente. Ao ouvir isso, a cobra olhou para Reiner com uma expressão chocada, como se dissesse: como você sabia? Reiner também ficou atordoado por um momento. Essa coisa entende a fala humana? Mas pensando bem, havia muitos animais neste mundo que conseguiam entender a fala humana, então não era tão estranho. O par de pupilas verticais esmeraldas da cobra de repente emanaram uma luz forte. Sentindo a intenção assassina, o olhar de Pel se concentrou. Ele avançou com sua espada longa, a lâmina afiada brilhando com uma luz fria enquanto ele desferia um golpe diagonal para cima. Morrer. A velocidade da cobra era inesperadamente rápida. Ela inclinou o tronco ereto para trás, desviando da lâmina. Pel estava incrédulo quando a cauda do oponente repentinamente chicoteou em sua direção. Ele reagiu imediatamente, erguendo sua espada longa para enfrentá-la, prestes a cortar aquela parte da cauda da cobra. Estrondo. Faíscas ferozes voaram. O poder e a dureza estavam muito além de suas expectativas. Um único chicote de sua cauda fez com que ele e sua espada voassem. Bang! Pel caiu pesadamente contra a parede, com o corpo inteiro preso nela. Todos mostraram uma expressão de descrença. A cobra também ficou surpresa. Você não é tão forte assim, mano. É o aqui do armamento?
Nami exclamou em choque. Reiner olhou para Vivi com descrença. Sua alabasta produz animais que podem usar aqui? Será que pode ser? Apis, o senhor do deserto. Vivi pareceu ter pensado em algo e disse com urgência. Diz a lenda que eles são os governantes do deserto, extremamente poderosos, mas com um temperamento gentil, e não atacam as pessoas facilmente. Dizem que elas podem alcançar a vida eterna por meio da hibernação. Às vezes as pessoas ouvem falar desse tipo de cobra no deserto, mas ninguém jamais capturou uma. Capturar? Um canto da boca de Nami se contraiu. Um movimento de cauda quase transformou Pel em um hambúrguer de carne. É incrível simplesmente ter sobrevivido a um encontro. E, olhando para sua expressão aparentemente orgulhosa, essa coisa parecia ter um QI alto também. A cobra estalou sua língua bifurcada novamente, emitindo um som ameaçador, suas pupilas frias olhando avidamente para as poucas pessoas à sua frente. Parece que posso viver por muito tempo novamente. Você não disse que o temperamento dele era gentil? Estalar. As mãos de Nami explodiram em relâmpagos com uma expressão cautelosa. Não parece o que os rumores descrevem. Reiner saltou levemente no ar. Ele podia ver claramente uma coleira no corpo do oponente, com farpas no anel interno cravando-se ferozmente em sua carne. Então é assim. Quando você está com fome, você tem que comer. A cobra levantou a cabeça e olhou mortalmente para Reiner, abrindo a boca para revelar presas ferozes e atacando-o. Reiner deixou seu corpo cair livremente, com o armamento em Mementaraki envolvendo seu punho como uma chama negra. Bang! Um som abafado de impacto explodiu naquela câmara secreta. Uma forte rajada de vento se transformou em uma onda de choque e se espalhou, fazendo os cabelos das poucas pessoas dançarem descontroladamente. Essa coisa é tão forte assim? Nami não conseguiu evitar franzir a testa. No ano de treinamento, ela encontrou menos de 10 feras que conseguiam trocar golpes com Reiner, e todas eram enormes leões, tigres e elefantes. Esta Naja, com menos de 10 metros de comprimento, realmente tinha um poder explosivo. Nada mal, rapazinho. Reiner aplicou força novamente e empurrou o oponente para trás. Ele nunca tinha o hábito de se conter ao socar. Não pôde deixar de sorrir. Se você aguentar 100 dos meus socos, eu deixo você ser meu bichinho de estimação. A cobra inclinou a cabeça para trás, sentindo-se um pouco tonta. Um traço de raiva não pôde deixar de transparecer em seus olhos. Um mero humano ousa menosprezar uma cobra. Imediatamente seu corpo se virou e ele fugiu freneticamente em direção à passagem. A corrente de ferro presa à coleira em seu corpo arrastava-se no chão, fazendo um som metálico. Fugindo. Covarde. Reiner não conseguiu evitar xingar baixinho e correu atrás dele. Volte e me ajude a treinar. Capítulo 233. Uma pequena divisão do saque. Bang. Reiner correu para frente, pisando forte na corrente que arrastava no chão. Estrondo. A corrente de ferro esticada puxou o outro para trás. As farpas dentro da coleira em seu corpo se contraíram, e as pupilas da cobra gigante se dilataram instantaneamente de dor. Tentando correr enquanto está acorrentado? Parece que superestimei sua inteligência, zombou Reiner com desprezo. Essa cobra parecia astuta, mas acabou se revelando um pouco tola. A cobra virou a cabeça para trás com os olhos ferozes, mas revelando um traço de má vontade. Se eu não estivesse com tanta fome, com certeza teria te espancado bastante antes de te engolir. Svi. A cobra abriu a boca, mostrou seu par de presas mortais e de repente jorrou um jato de veneno. Os 5 dedos de Reiner se dobraram, e o ar pareceu ficar preso em sua mão enquanto ele o lançava. Punho aniquilador Hashi bala. Bang. O impacto condensado voou como uma bala de canhão, atingindo a coluna de veneno e dispersando o ar. Espalhou-se pelas paredes e pelo chão, chiando e fumegando. Era evidente que o veneno era altamente corrosivo. Isto não é apenas uma cópia exata do Magellan? Reiner ficou ainda mais interessado. Ele já havia discutido com Nami sobre ter um bichinho de estimação. Ela queria adotar cães e gatos, dizendo que eles eram empáticos. Reiner sugeriu adotar o Chopper, ele era ainda mais empático. Como esperado, ele encontrou a oposição de Nami. E um punho. Reiner pisou firmemente na corrente e começou a avaliar o oponente. Pensando bem, capturar essa cobra como animal de estimação parece uma boa ideia? Ele apontou para a cobra e virou a cabeça para perguntar-lhe de leve. Nami, o que você acha dela? Como animal de estimação. Você está louco. Uma veia saltou na testa de Nami. Ela cerrou o punho e gritou. Como essa coisa pode ser domada? E não é nada fofa. O que? Os olhos da cobra se arregalaram de raiva enquanto ela encarava Nami. Eu sou o senhor da terra. A divindade guardiã do deserto. Por que você está gritando, sua mulher? Bang. Reiner se aproximou e deu um soco forte na cabeça do animal, repreendendo. Comporte-se. Esta é sua dona. A cobra balançou a cabeça um tanto tonta e lançou um olhar furioso para Reiner. Eu concordei com isso? Por que você está gritando? Svi. Abriu a boca e jorrou outro jato de veneno. A cauda grossa da cobra o seguiu de perto, chicoteando ferozmente. Bang. Reiner virou-se para o lado, evitando por pouco o ataque furtivo do veneno, e agarrou firmemente a cauda da cobra com as 2 mãos. Mesmo que ele o tenha segurado firmemente, a imensa força do chicote ainda o fez deslizar para trás vários metros. Reiner ergueu um canto da boca com um olhar feroz. Eu disse sem socos, nenhum a menos. Se você não aguenta, eu não te quero. O aqui do armamento, como fogo negro fluindo, espalhou-se por seus braços.
Naquele momento, sua defesa e o poder de seus movimentos atingiram o ápice em seu estado normal. Vejo que você não vai se conter. Vai para o inferno, sua cobra fedorenta. Reiner gritou e avançou para cima, erguendo o punho. Quem começa a domar um animal de estimação tentando matá-lo? A cobra praguejou interiormente. Uma veia pareceu saltar em sua cabeça preta e lisa. Se pudesse falar, já teria amaldiçoado toda a árvore genealógica de Reiner. Um aqui de armamento igualmente denso se enrolou ao redor dele, deixando seu corpo ainda mais negro, fluindo com uma luz escura. Só me resta me preparar e lutar. Bang! Um punho e uma cauda de cobra se chocaram violentamente. Um canto da boca de Reiner se ergueu enquanto ele começava a contar. Um soco. A cobra, enfurecida. Conte os 2 socos de antes, seu desgraçado. Bang! 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 66 socos. A contagem de Reiner não parava. 66 socos. 66 socos. A cobra furiosa. Você acha que cobras não sabem contar? Como você ama o número 66. Sua cauda se enrolou em um círculo e mais uma vez bloqueou um soco. Sua cabeça tremia, visivelmente atordoada. Por quê? Porque minha vida de cobra é tão amarga. Fui capturado quando bebê para guardar um túmulo e só podia contar com ratos e, ocasionalmente, com ladrões de túmulos que passavam pelas armadilhas para encher meu estômago. Se você ia me usar, por que construiu armadilhas? Vocês estavam com medo de que eu comesse demais, seus desgraçados. Na falta de comida, ele só conseguia hibernar dia após dia para se manter vivo, na esperança de crescer e se libertar da coleira. E então a gola ficou mais apertada. Yarou, seu desgraçado. Estou morrendo de fome. Finalmente encontrei alguns intrusos e pensei que conseguiria fazer uma boa refeição. Mas eu me deparei com um monstro. Uau! Enquanto pensava, de repente inclinou a cabeça para trás e começou a chorar. Uma cobra feroz e mortal agora chorava como uma criança confusa, com 2 torrentes de lágrimas fluindo como cachoeiras. Vamos esquecer isso, Reiner. Vamos deixar isso para lá. Nami e Vivi não conseguiram evitar uma pontada de compaixão. Seus olhos brilhantes estavam cheios de pena. Quando descobriram a coleira em seu corpo, o grupo já tinha suas suspeitas. Ao ver sua aparência lamentável agora, eles não puderam deixar de sentir um aperto no coração, sentindo-se repentinamente cruéis. Bang! Reiner desferiu outro soco, interrompendo seu lamento silencioso. Virou a cabeça e disse suavemente, ainda não levou 100 socos. Aquela pilha de 66 foi mais que suficiente. Mais do que suficiente, seu desgraçado. A cobra mostrou suas presas e sua cauda batia continuamente no chão para mostrar sua raiva. Reiner entendeu a insatisfação deles. Ele estava fazendo isso de propósito. Esta cobra era astuta. Se não lhe desse uma boa surra, quem saberia quem serviria a quem no futuro? Esqueça. Reiner colocou as mãos nos bolsos e caminhou para a frente. A cobra não conseguiu evitar encolher a cabeça para trás. Ele olhou para baixo e perguntou, vou deixar você ir. Que tal você ser meu bichinho de estimação? A cobra primeiro piscou os olhos, parecendo hesitar, mas era melhor do que esperar para morrer ali. Ele abriu bem a boca e gesticulou com o rabo em direção à boca. Você vai me alimentar? Reiner entendeu e assentiu. Comida, hospedagem e mesada estão incluídos. 8 horas de fofura por dia com fins de semana de folga. A cobra não entendeu, um ponto de interrogação apareceu acima de sua cabeça, mas parecia uma oferta muito consciente, então ela assentiu. Tudo bem então. Reiner estendeu a mão. Vamos fazer uma entrevista primeiro. Apertem as mãos. Um traço de confusão surgiu nas pupilas da cobra. Ela lentamente colocou o rabo na mão dele e inclinou a cabeça. Assim? Nada mal. Reiner continuou o teste. Em seguida, enrole-se em um círculo. A cobra fez o que lhe foi dito. Deite-se, olhe para cima, gire a cintura e dance. A cobra teve um desempenho perfeito. Muito inteligente. Reiner assentiu com satisfação e acrescentou. Em seguida, faça uma parada de mão seguida de um mortal para trás de 360 graus. Isso é um movimento que uma cobra consegue fazer. Bang! Nami mostrou os dentes e desferiu um chute voador, mandando Reiner voando contra uma parede. A cobra ficou atordoada por um momento, depois usou a cabeça para se apoiar em uma parada de mão, formando o número 1. Então torceu a cintura, exerceu força e saltou para cima, com o corpo se enrolando em um círculo e dando um giro de 720 graus no ar. Um pouso perfeito. Realmente conseguiu. Os olhos de Nami quase saltaram das órbitas em choque. A cobra sorriu presunçosamente, revelando suas presas brilhantes, brancas e afiadas. Reiner se soltou da parede, limpou as roupas e disse calmamente. Você achou que eu estava dificultando as coisas para ele? Eu estava levando minha prova muito a sério. Uma linha preta surgiu na testa de Vivi, seu rosto sem palavras. Você estava dificultando as coisas para ela. Parecia assim, não importava como você a visse. Em todo caso, Reiner afagou sua cabeça e disse, de agora em diante você me seguirá. Não lhe faltará comida. Vamos lhe dar um nome primeiro. A cobra assentiu, abriu a boca, gesticulou com o rabo e deu um tapinha na própria barriga. Podemos comer alguma coisa primeiro? A criança está morrendo de fome. Eu não trouxe nenhuma comida, disse Reiner calmamente. A cobra congelou. Uma cobra branca de mãos vazias? Eu fui enganado. Nós trouxemos alguns. Vivi levantou a mão, tirou a mochila, abriu-a e despejou um monte de carne embalada no chão. A cobra olhou para Vivi e depois para Reiner, com desprezo transbordando em seus olhos.
Ele deslizou até o lado de Vivi e esfregou a cabeça no rosto dela com uma expressão bajuladora. Ele é realmente muito inteligente. Vivi sorriu, dando um tapinha na cabeça dele. A voz de Reiner era baixa. Se fosse realmente inteligente, saberia a quem agradar. Assim que sua voz baixou, a cobra usou sua cauda para enrolar a comida no chão e deslizou de volta. Lançou um olhar desdenhoso para Vivi, colocou as sacolas de comida embalada na frente de Reiner e sorriu para ele como se quisesse levar o crédito. Aquela menina boba e doce é fácil de enganar. Mestre, vamos comer. Provavelmente era isso que queria dizer. Ao ver seu rosto atrevido, Reiner sentiu que realmente entendia seus pensamentos. Vivi cerrou os punhos, o rosto escurecendo. Que cobra traiçoeira. Não acredito que vocês dois se encontraram. Reiner ficou muito satisfeito com a demonstração de lealdade. Eu ia te chamar de Spex, mas mudei de ideia. Vou te chamar de atrevido. Não dê a ele um nome tão estúpido. Duan. Nami deu um soco nele irritada. Riz. Ao ver seu dono sendo intimidado, as pupilas frias da cobra se estreitaram. Ela revelou suas presas e estendeu a cabeça, sua intenção ameaçadora em plena exibição. O que você está olhando? Duan. Nami casualmente deu-lhe um soco, ensinando-lhe sua primeira lição como animal de estimação. Com um grande galo na cabeça, a cobra recuou lamentavelmente para o lado de Reiner. Quando olhou para Nami novamente, seus olhos já estavam tomados por um terror inexplicável. Essa mulher está bem? Porque a aura dela mudou de repente. Ela não estava assim agora, estava? Reiner de repente sentiu uma pontada de pena. Este é o nosso chefão. É melhor você aprender a ser mais inteligente no futuro. Entendido. Ele rapidamente balançou sua cabeça de cobra, nadou cautelosamente para frente, levantou a parte superior do corpo e o enrolou em um círculo para servir de assento, e gesticulou bajuladoramente para Nami se sentar. Eu deveria chamá-lo de Sheek, pensou Reiner, esfregando o queixo. Não fique pensando em nomes estranhos. Nami olhou irritada para Reiner, sentou-se nas costas da cobra e depois de pensar um momento, disse, já que é uma cobra Apis, vamos chamá-la de Apis de agora em diante. Que claro, murmurou Reiner. Então está resolvido. Nami não aceitou nenhuma resposta. Ela perguntou, o que você acha? Apis assentiu rapidamente. O que o chefão diz vale. Em seguida, Reiner ajudou Apis a se livrar das algemas. Ela engoliu rapidamente uma grande quantidade de comida e, sob a orientação de Nami, também carregou Vivi, levando-as para as profundezas do palácio subterrâneo. Por meio de uma conversa difícil, o grupo descobriu que havia também uma enorme câmara funerária lá dentro, que era a razão pela qual este palácio subterrâneo foi construído, o local de sepultamento do rei Sete e da rainha Neftis. Ainda havia muitas armadilhas ao longo do caminho, mas a maioria havia perdido a eficácia por não ser acionada por muito tempo, e era inútil mesmo que fossem eficazes. Eles avançaram como se estivessem em um território desprotegido, chegando diante da câmara funerária e empurrando violentamente a gigantesca porta de pedra. Um cheiro extremamente repugnante os envolveu. A cena aterrorizante diante deles fez seus couros cabeludos formigarem. Nami e Vivi ficaram tão assustadas que caíram de cima de Apis, com as pupilas dilatadas como se tivessem perdido o foco e os corpos tremendo, pois não conseguiam falar. Era um fosso enorme, do tamanho de 10 campos de futebol. O centro foi construído com uma estrutura trapezoidal antiga que parecia um altar. O altar estava repleto de ouro e joias, cuja quantidade era difícil de estimar, excedendo em muito o que haviam obtido em Scipieia. 3 sarcófagos foram colocados no meio. Mas, naquele momento, o olhar de ninguém estava focado no altar. Em vez disso, todos lutavam contra a vontade de vomitar enquanto olhavam para o enorme e profundo poço. Estava densamente cheio de cadáveres em decomposição, dezenas de milhares deles. Até Reiner não conseguiu evitar o desgosto. Virou a cabeça e disse em voz baixa, foram os trabalhadores que construíram este palácio subterrâneo, certo? Apis assentiu em afirmação. Reiner tinha ouvido coisas semelhantes em sua vida passada, mas vê-las com os próprios olhos ainda lhe dava arrepios. Não é de se admirar que este lugar não tenha sido descoberto. As tribos orientais e ocidentais viviam na fenda, mas o túmulo real foi construído secretamente dentro dela. Os trabalhadores que o construíram foram todos mortos e enterrados com eles, então, naturalmente, muito poucas pessoas sabiam a localização do túmulo. Vou entrar para dar uma olhada. E vocês? Reiner virou a cabeça e perguntou. Os rostos de Nami e Vivi estavam pálidos enquanto acenavam repetidamente. Nós, Blake. Os dois não conseguiram evitar vomitar um mosaico de pixels assim que abriram a boca. Parecia que mesmo que quisessem entrar, não conseguiriam. Deixando o Apis para protegê-los, Pel se transformou em sua forma de falcão, e com Shaka, eles levaram Reiner até o altar onde os sarcófagos estavam colocados. O lugar era enorme, o suficiente para abrigar um navio de guerra da marinha. O ouro e as joias no chão já haviam perdido o brilho. Os 3 aterrissaram com o rosto pesado. Ignoraram o tesouro espalhado pelo chão e, em vez disso, caminharam direto para o fundo dos 3 sarcófagos, para uma gigantesca estela de pedra com 10 metros de altura. Estava esculpido com um texto completo, não na linguagem comum de hoje. Eles não conseguiam entendê-lo. Pel olhou para cima e murmurou, se estiver aqui, provavelmente registra a vida das 3 pessoas. Mas além do rei Sete e da rainha Neftis, quem é o outro? Shaka virou a cabeça para olhar os 3 sarcófagos de pedra colocados lado a lado. O do meio era um pouco mais baixo, e o estilo das esculturas era um pouco diferente. Provavelmente era o terceiro. Será que é o filho deles?
Você não disse que o príncipe assumiu o trono depois que os dois morreram? O mausoléu também foi construído depois que o rei Sete e sua esposa morreram. Reiner deduziu e estava prestes a colocar as mãos nele. Vamos abrir e ver. O que você está fazendo? Pel e Shaka o agarraram pela esquerda e pela direita e gritaram apressadamente. Não saiam por aí abrindo os caixões das pessoas. E se for mesmo o ancestral da atual família real? Para os dois, os guardas do exército real, estarem roubando um túmulo ancestral. Dame da NE. Seremos atingidos por um raio se sairmos. Talvez tenha algum tipo de armadilha lá dentro, tipo veneno ou algo assim. Para garantir, vamos esquecer, disse Shaka com uma risada tímida. Reiner retirou a mão com relutância. De qualquer forma, ele não estava tão interessado na verdade histórica. Sua intenção original para esta viagem com Nami era apenas deixar Vivi reviver a experiência de uma aventura. Quanto ao caixão aqui, era melhor deixar que Alabasta estudasse por conta própria. Então farei apenas uma fricção na estela. Reiner disse, temos alguém em nossa nave que se interessa por essas coisas. Talvez ela possa até traduzir o conteúdo para você. Você está falando da Nico Robin, certo? Isso não é problema. Acredito que a princesa Vivi também não vai recusar, assentiu Pel. E o ouro aqui, vou levar um pouco. Sem discussão. Sou um pirata. Mesmo que você recuse, eu ainda aceito, disse Reiner, apontando para o tesouro espalhado pelo chão. Tudo bem. Lord Reiner pode levar o quanto quiser. Shaka fez uma pausa, coçou a cabeça e acrescentou. Claro, ainda esperamos que você seja misericordioso e deixe um pouco para Alabasta. Afinal, o incidente anterior. Não se preocupe. Seu país já é tão pobre. Não vamos esvaziar a fortuna da família da Vivi, disse Reiner, levantando 3 dedos. Vamos dividir em 3 por 7. Quem ganha 7? Perguntou Pel hesitante. Reiner ergueu um canto da boca. O que você acha? No final, ele levou apenas 30%. O capital inicial para o próximo ano está garantido. Reiner não pôde deixar de suspirar por sua própria gentileza. Capítulo 234. Navegando novamente. Finalmente, com a ajuda dos mortos-vivos de Reiner, o tesouro que havia perdido seu brilho ao longo dos anos foi todo varrido por ele. Ele escolheu os que estavam em melhores condições. Havia também alguns ornamentos vistosamente dispostos sob a estela, extremamente primorosamente feitos. Provavelmente eram os objetos favoritos do falecido em vida. Reiner, sem nenhum tabu, levou todos eles. Ele também fez uma cópia do texto antigo esculpido na estela gigante. Explorar a verdade da história era, na verdade, bastante chato, na opinião dele. Reiner não estava interessado no passado imutável. Mas neste mundo, sempre houve pessoas que arriscariam suas vidas para buscar a verdade e tornar a história conhecida pelo público. Cada um tem suas próprias aspirações. Se Robin gostasse, essa carícia seria um bom presente para o reencontro. Falando nisso, quando nos encontrarmos novamente depois de 2 anos separados, devo preparar um presente para todos? Ainda preciso encontrar um jeito de acalmar a raiva do Sanji, murmurou Reiner de repente. Ele até pensou em procurar ativamente a Big Mom depois de entrar no novo mundo para perguntar pela garota de 3 olhos. Pode-se dizer que ele se preocupou muito por Sanji. O outro provavelmente o xingava cruelmente todos os dias. Quanto a Zoro, ele poderia muito bem lhe dar Shuzui. Se ele ousasse devolvê-lo a Wano, ele o enforcaria e o cortaria em pedaços. O que dar aos outros? Ele discutiria isso com Nami mais tarde. Os mortos-vivos retiraram o tesouro em uma procissão imponente. Antes de partir, Reiner deu uma última olhada ao redor do palácio subterrâneo. O alcance da exploração deles era menor do que o que tinham visto de fora. Mesmo agora ainda havia muitos mistérios não completamente resolvidos, mas não havia como evitar. Algumas coisas não podiam ser resolvidas pela força bruta. Se você não consegue ler o texto antigo, simplesmente não consegue. Mesmo pressionado, ele só conseguia sentir ansiedade. O projeto arquitetônico do palácio subterrâneo também era muito engenhoso. Provavelmente ainda havia algumas câmaras secretas que não haviam sido descobertas. Infelizmente, o artesão polivalente Frank não estava lá. Uma invasão violenta provavelmente destruiria o lugar. No fundo do mar, a milhares de metros de profundidade, Reiner achou melhor não cortejar a morte. Ao saírem da câmara funerária, as 2 mulheres estavam com um humor muito melhor. Nem preciso dizer que os 2 olhos de Nami já estavam transformados em dinheiro, e ela estava quase babando. Vivi estava igualmente animada, não apenas pelos ganhos da aventura, mas ainda mais pela grande ajuda que esse tesouro poderia trazer para Alabasta. No incidente da Dance Powder, algumas cidades foram completamente destruídas pela seca e tempestades de areia. Com essa enorme quantia de dinheiro entrando no Tesouro Nacional, a reconstrução de várias cidades pôde ser bastante acelerada. Estou tão feliz, ponto. Nami abraçou o ouro polido, esfregando continuamente contra o rosto. Uma sensação plena de felicidade a envolveu, e sua expressão, imersa em alegria, era extremamente fofa. Ao ver Reiner sair, os olhos de Nami brilharam e ela imediatamente pulou nele, se pendurando nele e gritando animadamente. Estamos ricos, Reiner. Em sua excitação, os 2 seios macios de Nami bateram no rosto de Reiner, fazendo devagar. Reiner estendeu a mão e envolveu a cintura fina dela com o braço, a pele macia perfeitamente presa em sua palma. Nami, em sua alegria, não se importou com os outros, e passando os braços em volta do pescoço de Reiner, beijou-o diretamente.
A ação íntima fez Vivi corar, e ela gritou repetidamente, agitada. Oh, o que vocês dois estão fazendo? Nami levantou a cabeça com uma expressão ainda um pouco confusa. O que houve, Vivi? Foi só um beijo. Ao ouvir isso, o rosto de Vivi ficou ainda mais vermelho. Ela cobriu o rosto com as mãos e gaguejou. Por que vocês estão se beijando? Reiner recobrou o juízo e disse para Nami. Você não contou para Vivi? Acho que sim, pensou Nami por um momento com um tom um tanto incerto. Não? Achei que fosse óbvio. Será que é isso? A essa altura, mesmo que Vivi fosse mais burra, ela já deveria ter percebido. Ela cobriu a boca e engasgou incrédula. Vocês dois? Certo. Não é de se espantar que só os dois tenham vindo para Alabasta. É porque os dois estavam em Veateria. Milímetro. Nami assentiu enfaticamente e riu, seus olhos brilhantes brilhando como se houvesse estrelas escondidas dentro deles. Ela podia dizer com orgulho a qualquer um que Reiner era o homem a quem confiaria sua vida. Essa alegria era mais gratificante para ela do que garimpar ouro. Então é isso, Vivi não conseguiu conter o sorriso, com uma estranha emoção no coração. Ela estava genuinamente feliz por Nami. Reiner era um homem muito confiável. Vivi acreditava nisso desde o primeiro dia em que o conheceu. Com ele ao seu lado, ela sempre se sentiria muito segura. Vivi colocou as mãos atrás das costas e disse a Reiner com um sorriso gentil. Parece que vou ter que pegar Nami emprestada com você hoje à noite, tudo bem? Claro. Antes que Reiner pudesse falar, Nami disse irritada. Alguém já está impaciente para encontrar um dançarino. Não precisamos nos preocupar com ele. Logo, os mortos-vivos empacotaram tudo. Reiner explodiu a passagem enterrada e pela primeira vez em muito tempo, deixou Frieren sair para acender uma fogueira. E preciso dizer, os besouros de esterco assados estavam realmente muito saborosos. Vivi disse que também havia lagartos grelhados, escorpiões grelhados e outras coisas de temperamento estranho no mercado noturno. Ele não tinha experimentado da última vez. Embora parecesse um pouco nojento já que eles estavam aqui, o Super Express Shimp arrastou o tesouro abarrotado. O grupo também utilizou revestimentos de bolhas e, sob a orientação de Apis, retornou à costa. O que Reiner não esperava era que a capacidade de mergulho desse pequeno fosse inimaginavelmente forte. Ele nem precisou de uma camada de bolhas e atravessou 4.000 metros em menos de 5 minutos. Apis deu um sorriso de desprezo. Prender a respiração por 5 minutos é o limite deste rio, não o seu limite. Reiner então invocou um caranguejo móvel para carregar as coisas, o mesmo caranguejo lascivo que estava encarando Nami durante o dia e foi assado por Reiner. Já era tarde da noite quando retornaram ao palácio. Cobra ainda estava acordado. Ele estava estupefato olhando para as pilhas de ouro. Ele queria voltar e roubar o túmulo ele mesmo. Vivi convidou Nami para ficar com ela. As duas meninas ficaram deitadas na cama e provavelmente conversaram a noite toda. Reiner e Apis dormiram profundamente no quarto ao lado. No dia seguinte, aqueles velhos tolos de Veateria também começaram seu trabalho de pesquisa. A convite cordial de Cobra, eles permaneceram em Alabasta por alguns dias. Para retribuir sua hospitalidade, antes de partir, usaram as nuvens de chuva acumuladas em Veateria para criar chuva artificial para várias cidades de Alabasta. Para este reino desértico, a chuva era tão preciosa quanto o ouro. Cobra havia vencido em grande estilo desta vez. Uma brisa suave misturada com uma leve garoa umedecia silenciosamente esta terra vermelha e sedenta. Na borda da pequena ilha celeste Veateria, Reiner e Nami estavam se despedindo de Vivi, que havia sido convidada para brincar. Não nos preparamos muito desta vez. Só trouxemos alguns diaus de uso diário da nave. As instruções estão todas lá dentro. Reiner entregou um pacote de diaus da Esquipieia e disse com um sorriso, não há muito o que fazer aqui. Da próxima vez, levaremos você para uma ilha celeste de verdade para brincar. Vivi aceitou com grande alegria e, em troca, deu-lhes alguns dos produtos especiais da Alabasta. Ela estendeu a mão e levantou o mindinho. Você precisa vir me visitar no futuro. Prometo de mindinho. Promessa de mindinho. Nami sorriu levemente e enganchou seu mindinho no dela. Ela pressionou o polegar firmemente contra o dela. Vivi então virou a cabeça. O Reiner também tem que prometer de mindinho. Ah, tão infantil. Reiner estendeu a mão com relutância. Uma cobra negra enrolou-se em seu corpo e surgiu, com a cauda erguida diante de Vivi. A Apis, de cabeça redonda, sorriu tolamente. Apis é tão fofa. Vivi afagou sua cabeça, enganchou a ponta do rabo e o balançou delicadamente. Embora eu esteja muito relutante em me separar, ainda tenho muito trabalho a fazer hoje. Soltando-a, Vivi abaixou a cabeça e ajeitou a saia. Depois olhou para cima e forçou um sorriso. Adeus. Desejo-lhe uma boa viagem. Tchau. Vivi. Nami acenou gentilmente. Então, Pel se transformou em um falcão, abaixou seu corpo para facilitar a subida de Vivi e bateu suas asas, levando-a para longe de Veateria. Foi somente quando suas figuras se tornaram pontos pretos e desapareceram que Nami abaixou a mão. A despedida é sempre triste. Nos encontraremos novamente no futuro. Vamos voltar, disse Reiner, pegando a mão de Nami e a erguendo para voltar. Quer um sorvete? Sim. Quero sabor iogurte. Nami sorriu encantadoramente, passando os braços em volta do pescoço dele. Você consegue? Não, eu vou comprar para você. Então eu quero uma camada de sabor de baunilha também. Ok. Capítulo 235. 2 anos depois, o quinto imperador do mar. Calendário do Círculo Marítimo de 1522. 2 anos se passaram desde a Guerra das Cúpulas.
Neste mar imprevisível onde centenas de barcos competem, muitas figuras outrora famosas gradualmente desapareceram da vista do público. Entretanto, uma nova geração substitui a antiga. Muitos piratas novatos também começaram a deixar sua marca. Os supernovas, cuja fama foi roubada pela Guerra das Cúpulas naquela época, agora fizeram seus nomes no Novo Mundo. Entre eles, apenas a tripulação do Chapéu de Palha, que antes recebia mais atenção, agora gradualmente desapareceu da vista do mundo. Grand Line Arquipélago de Boim. Este é um arquipélago composto por diversas plantas carnívoras, Barons Tomás, flutuando no mar. A densa selva, a Floresta da Tentação, cultiva uma grande quantidade de alimentos doces e atraentes, para atrair feras marinhas, reis do mar e outros para desembarcar na ilha e passo a passo caminhar em direção ao abismo da morte. Na árvore mais alta da selva, um homem de nariz comprido estava escondido, prendendo a respiração, com apenas uma parte do cano de sua arma e seu olho intensamente focado e mirando exposto. E seu alvo estava na extremidade mais distante da ilha, uma fera marinha com a parte superior do corpo de um urso e a cauda de um peixe, que tinha acabado de ser atraída pela fragrância. Embora o outro tivesse um corpo de 4 ou 5 andares de altura, sob a cobertura da densa selva formada por árvores imponentes, ainda era difícil para uma pessoa normal localizar seus rastros. Essa distância já havia ultrapassado o alcance letal efetivo de uma arma, sem mencionar que o alvo era uma fera marinha enorme e de pele grossa. Entretanto, o cano da arma do homem permaneceu estável, desviando-se ligeiramente com os movimentos do oponente. Só conseguir acertar não é suficiente. Preciso ir mais longe, ainda mais longe, revestindo a bala com aqui de armamento, concentrando meu aqui de observação para aumentar a distância de controle. Não posso deixá-la se dissipar antes de atingir o alvo. O homem murmurou sem parar, sua expressão parecia um pouco nervosa, e suor frio começou a escorrer de suas têmporas. Bang! De repente, um tiro foi disparado, assustando inúmeros pássaros e fazendo-os voar. Uma bala preta como breu saiu do cano, assobiando enquanto atravessava as sombras densas das árvores, como um raio de luz negra riscando o longo céu invisível. PFFT. A bala, sem nenhuma surpresa, atingiu a fera marinha bem entre os olhos, penetrando diretamente sua carne grossa, mas ficou presa nela sem avançar mais. No momento seguinte, a bala, cuja cor preta já havia desbotado, se abriu, e um grande número de videiras espinhosas cresceram freneticamente de dentro, num piscar de olhos prendendo a fera marinha com corpo de urso. Rugido. Os farpas afiadas e ferozes perfuraram sua carne. Estimulado pela dor intensa, ele não conseguiu conter um gemido doloroso e então caiu no chão, incapaz de se mover. Ah! Eu ouvi! Sob a árvore gigante, um homem com uma armadura preta de besouro rinoceronte comemorava alegremente. Hércules fez um sinal de positivo com o polegar para o homem na árvore e gritou. Muito bem, Usopp. Você eliminou uma fera marinha do outro lado da ilha com um só tiro. Qual é o problema? Foi confiar no poder da semente, suspirou Usopp, pulando da árvore, parecendo um pouco insatisfeito com o resultado. Sua aparência esquelética anterior já havia mudado. Seu corpo agora estava coberto por linhas suaves de músculos firmes, demonstrando que ele não havia negligenciado seu treinamento físico nos últimos 2 anos. Ainda não controlei o aqui do armamento bem o suficiente. Ele foi perdendo força gradualmente no meio do caminho, comentou Usopp sobre o resultado. De acordo com seu plano, ele deveria ter confiado no poder de Aqui para desferir um golpe fatal de uma só vez. Ele já havia praticado o Aqui de observação em um nível bastante proficiente e até havia desenvolvido um uso mais adequado para combate de atiradores de elite. Mas seu Aqui de armamento era um pouco fraco. Este nível ainda estava longe do que Reiner havia descrito como a capacidade de explodir um navio de guerra com um único tiro. Por enquanto, ele só conseguiu compensar temporariamente a falta de poder com as sementes especiais Aqui. Quando seu treinamento com o Aqui do armamento progrediu, coordenando-o com as sementes para causar efeitos de dano secundários, foi quando seu novo estilo de combate amadureceu. Uma forma ainda mais avançada e completa seria poder aplicar Aqui aos efeitos de várias sementes Pop Green. Pop Green são sementes de plantas especiais que crescem no arquipélago de Boim, possuindo características de crescimento rápido e diversas propriedades de ataque. Por exemplo, a restrição espinhosa de agora poderia ser ainda mais reforçada se fosse revestida com Aqui de armamento. Além disso, também havia pinhas explosivas, flores de fogo de artifício, shurikens de folhas de paulovnia e outros que também podiam ser imbuídos com Aqui. Usopp acreditava que provavelmente não havia chance de superar o próprio pai em termos de poder do Aqui de armamentos. Afinal, o homem estava no mar há muitos anos e havia enfrentado inúmeras batalhas. Mas havia mais de uma maneira de aumentar sua força. Contanto que ele conseguisse usar e coordenar adequadamente as várias plantas ali, poderia haver uma chance de ultrapassá-lo na curva. Heracles deu um tapinha em seu ombro e disse seriamente, tudo bem, Usopp. Aqui pode ser treinado lentamente. Não seja tão ambicioso. Quando você retomar sua jornada, o acúmulo do seu treinamento aqui será rapidamente convertido em força. Basta dar um passo de cada vez. Eu sei, mestre. Usopp assentiu e pegou uma pequena faca, abrindo outro corte no tronco gigante da árvore. Observando as densas marcas de contagem nele, ele estendeu a mão e o acariciou gentilmente, suspirando de emoção. 2 anos se passaram tão rápido. Será que todos já partiram? Então já faz tanto tempo. Hércules sentou-se de pernas cruzadas, colheu uma fruta amarela que crescia ali perto, colocou-a na boca através da abertura do capacete, mastigou.
Engoliu e perguntou em voz baixa: quando você planeja partir? Leva cerca de 3 dias para chegar ao arquipélago de Sabaldi daqui. De acordo com o horário combinado, terei que partir depois de amanhã, disse Usopp, sentando-se em frente a Hércules. Os dois ficaram em silêncio. O sol brilhava forte. Através das brechas nas folhas verdes, uma luz difusa brilhava sobre os dois sentados sob a árvore. A pequena ilha do céu Veateria. O sol quente da manhã iluminava o quarto aconchegante. Vários mortos-vivos estavam limpando os lençóis encharcados durante a manhã. Após uma apaixonada demonstração de afeto, cabia a eles limpar a bagunça. Na sala de estar, Nami, que tinha acabado de tomar banho, estava sentada perto da janela com um lindo conjunto de pijama amarelo. Depois de secar o cabelo, ela guardou suas ferramentas e voltou para o sofá, pegando o jornal sobre a mesa. Não era muito conveniente para a Veateria receber jornais. Nos últimos 2 anos, eles voavam para todos os lados. Só ocasionalmente, quando estavam em baixa altitude, o Newsco chegava ali. Os dois, que estavam imersos em estudos e treinamentos, também prestavam muito menos atenção aos eventos atuais no mundo exterior. Às vezes eles viam notícias sobre pessoas que conheciam, principalmente os supernovas. Eram todos um grupo de pessoas muito barulhentas. E Brook, que agora havia se tornado uma estrela com alguma fama no mundo todo. Vai demorar mais alguns dias até chegarmos ao arquipélago de Sabaldi. Vamos ver se aconteceu alguma coisa recentemente. Nami cruzou as pernas e recostou-se preguiçosamente no sofá macio. Assim que abriu o jornal, uma figura familiar na foto da primeira página imediatamente chamou sua atenção. O quinto imperador do mar. Ao ver a manchete, Nami não conseguiu conter o grito de surpresa. Faz tempo que não ouço notícias deles. Baque. A porta do banheiro se abriu e Reiner saiu sem camisa. Seu cabelo recém-lavado ainda estava um pouco úmido, espalhado desordenadamente. É o jornal de hoje? Acho que ouvi você dizer algo sobre um quinto imperador. Reiner se aproximou, pegou a camisa azul que Nami lhe entregou, enfiou os braços nas mangas e abotoou-as uma a uma. Então ele se sentou no sofá, pegou seu café e tomou um gole. Nami desdobrou o jornal e se aproximou. Ele olhou de soslaio para ele e quase cuspiu o café. Ei, espera um minuto. Que diabos esse cara está fazendo? Reiner engoliu em seco, pegou o jornal e olhou para ele com os olhos arregalados. O que houve, Reiner? Não precisa ficar com tanto medo. Nami estava um pouco confusa. Embora a notícia fosse realmente um pouco chocante, era raro ver Reiner com aquela aparência. A manchete era retornando ao pico, o quinto imperador do mar. A imagem mostrava várias figuras familiares. Todas já haviam lutado lado a lado antes. A pessoa na liderança tinha chamas dançando por todo o corpo. Era ninguém menos que o irmão de Luffy. Porgas the Ace tornou-se o novo líder dos piratas do Barba Branca. Os piratas do Barba Branca não são muito fortes. Nami abaixou a cabeça, aninhou-se nos braços dele e olhou para o jornal. Embora tenham ficado quietos por um tempo após a guerra, é normal que eles retornem ao título de Imperador do Mar agora, certo? Não, eu entendo isso, disse Reiner em voz baixa, seus olhos examinando rapidamente as linhas de texto ao lado da imagem. Quando ele ouviu Nami mencionar um quinto Imperador do Mar, sua primeira reação também foi Ace e sua tripulação. De tempos em tempos, ele via notícias sobre diversas supernovas. Elas ainda não tinham demonstrado uma força tão exagerada. O que o surpreendeu foi a fileira de figuras na foto. Além dos vários comandantes de divisão dos piratas do Barba Branca, havia mais 2 pessoas. Como é que o Jinbei foi caçado? Que diabos essa cara cheia de marcas de varíola está fazendo? Reiner não conseguiu evitar xingar em voz alta. O título de quinto imperador do mar ter sido roubado é algo que não importa. Mas qual o significado de caçar meu grande gordo azul? Há algo estranho? Nami ainda não entendia por que Reiner estava tão bravo. Lembro que Jinbe e os piratas do Barba Branca têm um relacionamento muito bom. Suspiro. Como devo dizer? Reiner largou o jornal e suspirou segurando a testa. A descrição no jornal era: o antigo senhor da Guerra Real, Cavaleiro do Mar Jinbe, juntou-se poderosamente. Embora não tenha sido anunciado oficialmente que ele havia aderido, não foi diferente de já ter aderido. Durante esses 2 anos, o território de Barba Branca foi continuamente invadido por várias grandes potências. Ace andava por todos os lados, fazendo o possível para manter seu território. Entre elas, a Ilha dos Homens-Peixe estava agora sob sua proteção. Se a tripulação do Barba Branca não tivesse se separado, Jinbei, tendo perdido seu título de Senhor da Guerra, teria se juntado a eles tanto por sentimento quanto por razão. Basicamente, era impossível para Reiner e os outros irem atrás dele e capturá-lo de volta. Por que parece que fui alvejado? Ele suspirou e olhou novamente para o jornal. Além de Jinbe, havia outro novo membro que também o fazia se sentir incrível, mas depois de pensar sobre isso também parecia razoável. O novo comandante da 2ª Divisão. Capítulo 236. Anime-se Sabaldi. Kozuki Yamato, que diabos. Como a própria filha de Kaido foi sequestrada. E seu sobrenome é Kozuki. Olhando para a garota alta com cabelo azul e branco degradê e um porrete com pontas na mão, parada à esquerda e à direita de Ace junto com Marco no jornal, a testa de Reiner franziu como a de um velho no metrô. Seu irmão não é uma boa pessoa, Luffy. Jinbe se foi, o suposto 10º membro se foi e seu título de quinto imperador se foi. Tapa? Reiner jogou o jornal de lado, recostou-se no sofá e começou a massagear as têmporas. Esse rosto marcado pela varíola é realmente incrível.
Eles nem tinham entrado no Novo Mundo ainda, e o desenvolvimento da trama já estava ficando bizarro. Apis rastejou para fora da cozinha, carregando um prato de frutas lavadas na calda e colocando sobre a mesa. Então, esfregou a cabeça na perna de Reiner, confortando-a. O que houve? Você está reagindo de forma estranha. A expressão de Nami era de perplexidade. Ela estendeu a mão, segurou a cabeça dele e a balançou, dizendo: o Ace e sua equipe não estão do nosso lado? Não é bom que eles tenham ficado mais fortes. Como é bom? Reiner pegou a mão dela e suspirou. Só existe um rei pirata. Para chegar ao topo do mar, todos os piratas são nossos oponentes. E além disso, os piratas do Barba Branca estavam ridiculamente fortes agora. Marco e os outros já eram renomados há muitos anos. Agora, eles adicionaram Jinbei, e Yamato era um usuário da Zoa Mítica que dominava todos os 3 tipos de Haki. E também havia Ace, cuja força era atualmente desconhecida. O jornal disse que os piratas do Barba Branca e os piratas das Feras tiveram uma grande guerra no país de Wano, sem que nenhum vencedor fosse declarado. Após esta batalha, sua posição como 5º imperador foi diretamente solidificada. Ace definitivamente lutou contra Kaido. Só não sei se foi um contra um ou se várias pessoas participaram. Os 3 heróis, Ace, Marco e Yamato, contra Kaido. Flower Sword Vista, Josué e Jinbe contra as 3 calamidades? Os vários comandantes de divisão contra o Tobi Roppo e similares. Reiner comparou mentalmente, em silêncio, a força de combate dos 2 lados. Pensando dessa forma, mesmo que a força de combate geral da tripulação do Barba Branca estivesse no seu nível mais baixo, era de fato suficiente para atingir o limiar da tripulação de um imperador. Ufa! Reiner soltou um longo suspiro e sentou-se. Gostaria de saber como Luffy e os outros estão. Espero que o treinamento deles tenha sido um sucesso. Os outros são tanto faz, mas se os principais combatentes só alcançassem o nível da obra original depois de 2 anos de treinamento, então entrar no Novo Mundo seria pura tortura. Reiner teria que arrastar um navio cheio de gente com a mão esquerda e conquistar o mundo com a direita. Só de pensar nisso era um saco. Nami colocou um morango do prato de frutas na boca e disse, com as bochechas inchadas: os objetivos que vocês estabeleceram antes eram muito altos. Sinto que são impossíveis de alcançar. Quando eles estavam elaborando o plano de treinamento após deixarem Impel Down, a meta estabelecida para os 4 principais combatentes era que quando se reunissem, sua força deveria exceder a de qualquer morto-vivo em posse de Reiner. Inicialmente havia alguma esperança, mas durante a Guerra das Cúpulas, Reiner adquiriu os mortos-vivos de Barba Branca. Se conseguissem superá-lo, a nave teria instantaneamente mais 4 potências de nível almirante da Marinha. Eles poderiam desafiar os 4 imperadores em minutos. Um plano é um plano, e o resultado é o resultado. Pelo menos é uma meta pela qual se lutar. Além disso, Reiner ergueu um dedo e sorriu. Estou planejando transformar os mortos-vivos do Barba Branca em uma arma, então vamos excluí-lo. Ainda há uma chance. Até Luffy já havia tocado o limiar do Haki antes do treinamento. Dominá-lo era apenas uma questão de tempo. O núcleo do treinamento de 2 anos dos 4 principais combatentes era mais voltado para as aplicações avançadas do Haki. Por exemplo, o próprio Reiner já dominava a emissão externa do Haki do armamento, e a destruição interna estava quase lá. Os outros não poderiam ser mais lentos que ele, certo? Pelo contrário, seu Haki de observação, que progredira relativamente rápido no início, havia sido superado. O conceito de visão do futuro era um pouco profundo demais, e o manual secreto que Rayleigh lidera não continha um método de treinamento específico. Reiner tateou sozinho por um tempo. Tinha uma leve sensação, mas não conseguia expressar, o que era frustrante. Quanto ao revestimento do Conquistador, ele já o dominava. Depois de conseguir usar o Haki do Conquistador com proficiência, foi uma progressão natural após um curto período de treinamento simples. Não era muito complicado. No entanto, segundo Rayleigh, seu poder era determinado pela força do Haki do Conquistador. Este não podia ser treinado e só podia ser aprimorado com o acúmulo de experiência e o desenvolvimento do espírito. O que eu digo é que não são só vocês 4 no navio. Nami apoiou a bochecha na palma da mão e sorriu encantadoramente. Todos definitivamente cresceram muito. Não nos subestimem. Nos últimos 2 anos, ela não estava apenas estudando. Em termos de força, ela estava muito confiante de que conseguiria derrotar completamente o Zoro e o Sanji de 2 anos atrás. Nami ergueu o queixo, orgulhosa. Talvez nossa nave esteja prestes a ter 5 combatentes principais. Embora ela não fosse tão competitiva quanto monstros como Reiner, ela não conseguia deixar de ficar ansiosa para ver o quanto todos tinham crescido. Agora ela foi super corajosa. O 5º combatente principal da nave, hein? Reiner olhou para ela com grande interesse. Não seja descuidada, Nami. O Zope Frank também tem muito potencial. Ele naturalmente conhecia melhor a força de Nami, embora seu físico fosse um pouco mais fraco. O temperamento adquirido na infância e as aventuras desde que partirá para o mar haviam tornado suas habilidades de combate nada ruins. Ela era muito mais forte que Enel, que viverá uma vida mimada e possuía poucas habilidades físicas. Sua habilidade de usar o fruto Rumble Rumble também era muito habilidosa, e sua força geral não seria inferior à dele. Tanto faz. De qualquer forma, quanto mais fortes vocês forem, melhor. Nami deu um leve sorriso, pegou o jornal e continuou a ler com ele. Além da tripulação do Ace, também havia notícias sobre outro imperador do mar publicadas nele. O ex-almirante Aokiji havia se juntado aos piratas do Barba Negra.
Reiner deu mais algumas olhadas nas informações publicadas. Nesses 2 anos, Teash estava caçando usuários de Akuma no Mi em todos os lugares e agora ocupava a ilha Ashinozu como sua base principal. Dizia-se que ele ainda estava coletando informações sobre a Gura Gura no Mi. O resto eram apenas pequenas coisas. Reiner largou o jornal, tomou um gole de café e disse: vou arrumar minhas coisas. Já está na hora de partir para o arquipélago de Sabaldi. Em breve poderemos ver todos, disse Nami, com o coração cheio de alegria. A cena do reencontro já havia se repetido inúmeras vezes em sua mente. A ideia do reencontro iminente fazia seu coração bater forte de ansiedade. Arquipélago de Sabaldi. Uma figura alta, vestida com um elegante smoking preto, pisou na grama. É realmente nostálgico. A luz do sol refletia-se através das bolhas, criando um caleidoscópio de cores. O homem estava entre elas, segurando uma espada de bengala, respirou fundo e olhou para as bolhas que subiam lentamente, permanecendo em silêncio por um bom tempo. Todos devem ir embora. A ideia do reencontro que se aproxima faz meu coração não conseguir se acalmar. Embora eu seja apenas um esqueleto, ponto. Ei! Atrás, vários membros da tribo Braços Longos com longos casacos amarelos, gritavam insatisfeitos. O que vocês estão fazendo? Ainda não é a hora de vocês aparecerem. Voltem aqui. Sumimasen. Brook virou a cabeça e gritou com uma risada, caminhando lentamente de volta. Não me façam esperar muito tempo, pessoal. Nas profundezas da ilha, depois que o quartel-general da Marinha se mudou, o arquipélago de Sabaldi, que já era uma mistura de coisas, se transformou completamente em uma zona sem lei. Notícias de uma fonte desconhecida, o boato do renascimento da tripulação do Chapéu de Palha, inexplicavelmente começaram a se espalhar pela ilha. Isso fez com que inúmeros piratas e caçadores de recompensas ficassem inquietos. Havia aqueles que os adoravam fanaticamente, vendo-os como ídolos. Havia aqueles que sonhavam em cortar suas cabeças para se tornarem famosos da noite para o dia. E havia também aqueles que ouviram que os Chapéus de Palha estavam recrutando novos membros e tentaram se alistar. Os últimos cartazes de procurados da tripulação do Chapéu de Palha pós-cúpula começaram a circular por toda a ilha. Com o passar do tempo, os rumores se espalharam cada vez mais, chegando até mesmo a ser demonizados. Os fuzileiros navais também souberam disso, e uma nova unidade pacifista liderada por Sentomaru já estava a caminho. Depois de 2 anos, o arquipélago de Sabaldi estava prestes a receber outro clímax de fervor. Com licença, você sabe como chegar ao cassino aqui perto? Um homem alto de kimono roxo e vestindo uma capa de justiça, perguntou a um transeunte que caminhava em sua direção. O transeunte, envolto em sombras, olhou para cima. Embora a expressão do outro fosse pacífica, ele ainda sentia uma forte sensação de pressão e disse nervosamente: para o cassino, siga em frente por menos de 100 metros, vire à esquerda no cruzamento e ao terceiro. Obrigado. O homem acenou em agradecimento, bateu levemente no chão com sua bengala e caminhou na direção que o outro havia indicado. Capítulo 237. Aterrissando um após o outro. Depois de vários dias flutuando pelo ar, Veateria finalmente chegou acima de Sabaldi. Nesse momento, um grupo de velhos estava parado na beira da ilha, acompanhando Reiner e os outros embora. Adeus, rapaz, garotinha. Desejamos a você uma boa viagem. Voltem sempre quando tiverem tempo, vocês dois. 2 anos se passaram num piscar de olhos. A chegada de Reiner e Nami também trouxe uma companhia nada acolhedora para esse grupo de ninhos vazios. Invocando seu falcão e montando nele, Reiner olhou para trás e sorriu. Cuidem-se, pessoal. Não esperem até a próxima vez que viermos, só poderemos visitar seus túmulos. Diga algo legal, seu idiota. Tapa? Nami deu um tapa irritado na cabeça dele, depois sentou-se no falcão com Apis e acenou adeus para Aredas e os outros. Estamos indo, pessoal. Então, sob os olhares relutantes da multidão, o falcão bateu as asas e deixou o lugar onde viveu por 2 anos. Suspiro, finalmente mandei esses 2 diabinhos embora. Aredas abaixou a cabeça e suspirou, acariciando sua grande barba branca enquanto caminhava pesadamente de volta para sua casa vazia. O quarto principal onde Reiner e os outros moravam agora estava impecavelmente limpo. Que estranho. De repente me sinto solitário. Olhando para o quarto vazio, Aredas caminhou lentamente de volta para o quarto de hóspedes, preparando-se para mover suas coisas. Ele abriu a porta e um papel branco dobrado caiu da fresta. Aredas se abaixou para pegá-lo, desdobrando com uma expressão confusa. Dizia: guarde o quarto principal para nós, seu velhote. Se você morrer cedo, lembre-se de fazer um testamento e transferir a casa para o meu nome. Reiner, isso é demais, seu desgraçado. Você está de olho até na minha casa. Bang. Aredas assoou a barba e lançou um olhar furioso, jogando a carta na lata de lixo. Bateu a porta e foi para a cama. Arquipélago de Sabaldi, dentro de uma taverna barulhenta. Um grupo de pessoas estava reunido, discutindo em voz alta sobre quem teria a chance de derrotar Miel e reivindicar o trono do maior espadachim do mundo. É a Flower Sword vista. Se você me perguntar, é impossível alguém derrotar Miel. Besteira. Dizem que o Yonko Ruivo também é um mestre espadachim. Não, todos aqueles que você mencionou são velhos. Bang. Bang. Um homem bateu na mesa, pegou um cartaz de procurado com uma recompensa de 300 milhões de berris, examinou a multidão e gritou, considerando o potencial futuro. É claro que Roronoa tem a melhor chance. Ei, nada de mau gosto. Um homem de capa se aproximou.
Seu rosto sob a capa não podia ser visto claramente, apenas 3 brincos de ouro em sua orelha esquerda eram vagamente visíveis. Ele sorriu. Eu também acho que ele definitivamente se tornará o maior espadachim do mundo. No entanto, essas palavras provocaram gargalhadas nos outros. Purra-arra para dizer Roronoa de verdade. Faz 2 anos que não temos notícias dele. Exatamente, talvez ele já esteja morto. Bang, bang, bang. Um ataque repentino, rápido demais para ser visto a olho nu. Apenas alguns sons abafados foram ouvidos, e todos estavam na mesa com pancadas na cabeça. Pegando casualmente uma taça de vinho e virando-a de um só gole, Zoro, encapuzado, saiu com uma expressão séria. Lá fora, na rua comercial, em frente a uma barraca. Chefe, eu quero um algodão doce. Chopper tirou a mochila, abriu o zíper, pegou uma moeda e a ergueu. Aqui está seu algodão doce. Obrigado. Pegando o algodão doce e continuando seu caminho, Chopper o lambeu, com uma expressão feliz no rosto. Nesse momento, 2 figuras no final da rua chamaram sua atenção. Um homem barrigudo com uma espada na cintura e cabelos verdes e desgrenhados, e um homem magro e loiro, com um cigarro pendurado nos lábios, caminhavam lado a lado. Ei, Zoro! Sanji! Os olhos de Chopper brilharam. Ele correu para frente, apoiado nas 2 pernas, gritando para os dois, cheguei! Faz tempo que não nos vemos. Vocês 2 mudaram tanto. Ao ouvir a voz, os 2 pararam, olhando para o entusiasmado Chopper com uma expressão perplexa. Um tanuki? Um tanuki falante? Do outro lado, numa loja de revistas, a chefe estava pendurando um pôster do Rei do Sol. Na entrada, um homem gordo com cabeça de melancia passou com um grupo de pacifistas, chamando imediatamente sua atenção. Ei, de jeito nenhum. Não é a unidade científica da Marinha? O que eles estão fazendo aqui? A chefe saiu correndo. Olhando para o cartaz em sua mão, de repente pensou em algo com uma expressão animada. Será que é mesmo? O boato da reunião da turma do Chapéu de Palha é verdade. Pensando nisso, ela correu de volta para arrumar suas coisas e rapidamente penteou sua franja em frente ao espelho. Sem nem colocar a placa de temporariamente fechado, ela trancou a porta e saiu correndo. Numa esquina, sem prestar atenção, ela esbarrou diretamente em um homem de nariz comprido que estava escondido e espiando os pacifistas. Bang! Ai! Ei, você está bem? O Zop, que foi atingido, cambaleou. A chefe, no entanto, caiu de cara no chão. Ele correu para ajudá-la a se levantar. Tão doloroso. Desculpe, eu estava com um pouco de pressa, disse a chefe, levantando-se e segurando a testa. Bem, não é nada, não é nada. Tenha cuidado, disse o Zop, acenando com a mão. Ao ver que o outro não estava gravemente ferido, a chefe pediu desculpas envergonhada e continuou a correr atrás dos pacifistas. O Zop coçou a cabeça e suspirou. Parece que os fuzileiros navais já fizeram seu movimento. Ei, Zop, eu vi seu nariz de muito longe, hahaha. Nesse momento, uma voz veio de trás. O Zop virou a cabeça e viu um homem alto com uma camisa florida, familiar e desconhecido, caminhando em sua direção. Ele esfregou os olhos e confirmou novamente. Olhando para a parte inferior do corpo, que vestia apenas um calção de banho, o coração de Usopp se acalmou e ele correu para frente, animado. Frank, sou ninguém menos que eu. Frank sorriu. Garoto, você ficou muito mais forte nesses últimos 2 anos. Hahaha. Ei, Frank, você também mudou tanto. Quase pensei que tinha visto errado. Usopp estava tão animado que não conseguiu conter o canto da boca. Ara, são o Usopp e o Frank. Nesse momento, outra voz veio do beco. Os 2 imediatamente seguiram o som e olharam. Uma bela mulher com uma figura sexy e graciosa, e cabelos negros, longos e lisos, saiu das sombras. Robin levantou os óculos escuros e sorriu. Faz tempo que não nos vemos. Adeus, garoto Sanji. Sentiremos sua falta, mãe. Na orla da ilha, um navio acabará de atracar. Um homem loiro de rosto sombrio disparou imediatamente como uma bala de canhão. Finalmente estou vivo. Sanji chorou copiosamente, fugindo em direção à ilha como se um abismo sem fundo do inferno estivesse atrás dele. Mulheres. Cadê as mulheres? Deixem-me ver uma mulher. No navio, a tripulação do Okama observou Sanji partir com lágrimas nos olhos. E naquele momento, outro navio com uma cabeça de ovelha como figura de proa aproximou-se lentamente deles. Na varanda do 2º andar, Rayleigh abriu a porta e saiu da cabine. Olhando para o garoto de colete vermelho no convés da proa, ele sorriu. Vamos, Luffy. Obrigada, Rayleigh. Um canto da boca de Luffy se ergueu levemente. Ele pressionou o chapéu de palha na cabeça. É muita nostalgia, pessoal. Capítulo 238. Fugitora versus a tripulação do Chapéu de Palha. Dentro do cassino, uma roleta quadriculada preta e branca girava em alta velocidade. Um grupo de pessoas se reuniu ao redor da mesa, prendendo a respiração e com os olhares fixos nela. Se caísse no preto novamente, significaria que o velho cego teria ganhado 10 vezes seguidas, e também significaria que eles que tinham apostado com ele poderiam fazer uma fortuna. A roleta diminuiu a velocidade lentamente. A multidão cerrou os punhos, sem ousar respirar. Ao lado da longa mesa, também estava uma bela mulher de longos cabelos alaranjados, que também olhava nervosamente para a roleta. O homem loiro sentado ao lado dela, porém, mantinha o rosto calmo, como se já soubesse o resultado. Aí vem, aí vem. Alguém gritou. A bolinha quicou algumas vezes e finalmente caiu numa fenda e parou. Está preto de novo. Incrível. E ai ai.
Uma explosão de aplausos alegres irrompeu instantaneamente na mesa de jogo. Nami ficou tão animada que pulou da cama, abraçou a cabeça de Reiner e a enterrou com força contra o peito, sufocada pelas ondas. Vencemos de novo. Deem-nos o dinheiro, deem-nos o dinheiro. O dealer cerrou os dentes e relutante pagou as fichas. Outra rodada, outra rodada. Apis estendeu a cauda e recolheu as fichas. Nami, radiante de alegria, gritou para o velho cego de kimono roxo, cercado por uma multidão. Vá em frente, velhote. Se você ganhar de novo desta vez, eu te dou uma parte do dinheiro. Ah, é mesmo, garotinha? Fujitora ergueu o rosto marcado com uma expressão um pouco mais séria. Parece que esse velho vai ter que se esforçar muito desta vez. Ao lado, Reiner suspirou, impotente. Enganaram o almirante da marinha. Você é realmente incrível, Nami. Cerca de 1 ano atrás, eles viram a foto de Fujitora no jornal. Mas só com aquele olhar foi realmente difícil reconhecê-lo imediatamente ao conhecê-lo, sem mencionar que Nami estava atualmente focada em ganhar dinheiro. Ele se perguntou se os outros já tinham chegado. Reiner não tinha pressa em encontrá-los. De qualquer forma, se Luffy chegasse, o caos certamente se instalaria em 1 hora. Todos os outros tiveram o mesmo pensamento, esperando o sinalizador de Luffy ser disparado. Ah, seu velho, você é muito bom em apostas. De repente, uma risada rouca veio do lado oposto. Reiner olhou inconscientemente. Era um homem corpulento, usando um chapéu de palha e um colete vermelho. Atrás dele estavam vários homens e mulheres. Ei, venha se juntar a nós, velho. O homem do chapéu de palha mostrou os dentes enormes e sorriu para Fujitora. Nossa tripulação pirata está recrutando agora. Com suas habilidades de jogo e minha força, teremos mais dinheiro do que poderemos gastar pelo resto de nossas vidas. Então vocês são piratas. Esse velho não pode ser um pirata, disse Fujitora com uma expressão serena. Assim que ele terminou de falar, um homem loiro saiu atrás dele. Ele vestia uma camisa azul e calças bege. Embora fosse feio, estava vestido decentemente. Não me entenda mal, velho. O convite do nosso capitão não é para você recusar. O homem loiro deu um tapinha na pistola em sua cintura, com uma expressão obscena no rosto, e ameaçou. Você só tem 2 escolhas, aceitar ou morrer. Sua aparência atraiu instantaneamente a atenção de Reiner. Essa roupa não é minha? Reiner ficou atordoado por um momento, depois virou a cabeça para examinar cuidadosamente as outras pessoas. Um homem com um topete azul, uma mulher barriguda e cabelo alaranjado, um homem gordo usando uma máscara amarela. Embora não parecessem iguais, após uma inspeção mais detalhada, algumas características ainda podiam ser encontradas. São vocês, a turma do chapéu de palha de Shandon. Reiner olhou para Fujitora e depois para a equipe de palha falsa, que se mostrava confrontadora. Levantou a mão e gritou, garçom, traga-me uma cerveja. Então ele se recostou na cadeira pronto para assistir ao show. Fujitora pegou a bengala encostada ao seu lado, com uma expressão levemente perturbada. Isso é problemático. Este velho tem negócios importantes para resolver. Não seria bom assustar a cobra batendo na grama aqui. O cheiro inexplicável de pólvora fez um grupo de jogadores dar alguns passos para trás. Parecia que alguém já havia reconhecido a identidade daqueles piratas. O ar ao redor deles ficou silencioso. Só então. Ei, esperem um minuto, pessoal. Bang! Nami bateu na mesa. Diante do olhar chocado de Reiner, ela estendeu a mão e protegeu Fujitora atrás de si, repreendendo os vários piratas. Ei, pessoal, não é assim que se convida alguém para se juntar à tripulação. Vocês têm alguma ética pirata? Não, o que você está fazendo? Reiner quase cuspiu um gole de cerveja. Você é um pirata, protegendo um almirante da marinha. Ah, você é uma gracinha, mocinha. Sabe quem eu sou? A expressão do loiro era brincalhona. Ele tirou a pistola da cintura, girou-a no dedo indicador e disse, orgulhoso, juntar-se a nós é o sonho de muitos piratas. Piratas com uma recompensa inferior a 70 milhões de frutas nem chegam perto do limite. Com isso ele apontou a arma para Nami com um olhar feroz nos olhos e rugiu. E eu, sou Reiner da Cobra Negra com uma recompensa de até 800 milhões de berris que mata sem pestanejar. É? Ao ouvir isso, a mente de Nami ficou em branco por um instante. Você é Reiner? Então o que ele é? Ela virou a cabeça para olhar ao seu lado e encontrou Reiner com a mão na mesa, cobrindo o rosto, o corpo inteiro tremendo enquanto ele não conseguia conter o riso. Antes que ela pudesse reagir, Fujitora, que estava atrás dela, levantou-se de repente. Você disse que seu nome é Black Snake Reiner? Então o capitão que você acabou de mencionar deve ser o chapéu de palha Luffy. Enquanto falava, ele puxou um pouco sua espada de bengala, revelando um toque de brilho frio. Sua aura começou a aumentar, fazendo com que toda a sua presença parecesse uma montanha imponente, fazendo com que a pessoa se sentisse inexplicavelmente sufocada. Fujitora não fez mais nenhum movimento, apenas olhou para eles em silêncio, esperando que falassem. O homem de chapéu de palha tinha uma gota de suor frio escorrendo da têmpora. Por algum motivo, o velho à sua frente de repente pareceu muito perigoso. Ele cerrou os dentes, sacou a pistola e apontou para a cabeça de Fujitora. Não acreditava que alguém ousaria atacá-lo. Preparou-se e disse com raiva, eu sou o garoto do chapéu de palha. Seu velhote. Chega. Estrondo. Fujitora o interrompeu em voz baixa. A incomparável espada larga em sua mão, Goku do Kozen foi imediatamente desembainhada. Bum.
Antes que todo lugar pudesse reagir, apenas um estrondo de trovão foi ouvido no chão plano. O local onde os piratas do Chapéu de Palha estavam foi repentinamente explodido em um gigantesco buraco negro sem fundo. Ó, o que aconteceu? Onde está a tripulação do Chapéu de Palha? Todos ficaram perplexos. Nem tinham visto o que tinha acontecido. Nami estava boquiaberta, incapaz de dizer uma palavra. Seu olhar para a fugitora tornou-se cauteloso. Outros não tinham visto, mas ela e Reiner tinham visto claramente. Esse cara tinha acabado de balançar sua espada no ar, e o outro grupo foi imediatamente jogado no chão? Esse poder não era algo que uma pessoa comum pudesse suportar. Reiner olhou silenciosamente para a fugitora. Para ser tão sério desde o início, ele realmente os leva a sério. Almirante da Marinha contra a tripulação do Chapéu de Palha. Fugitora, uma vitória completa. Então eles são realmente tão fracos. O rosto de Fugitora demonstrava certa confusão. Ele disse em voz baixa, não foi isso que a informação descreveu. Parece que eu estava mesmo enganado. Ele embainhou a espada lentamente e olhou para Nami novamente. Obrigado por agora, garotinha. Eu realmente não fiz nada. Nami inconscientemente deu um passo para trás, acenou com as mãos timidamente e não conseguiu evitar perguntar, velho, quem diabos é você? Este velho é apenas um fuzileiro naval comum. Aquele jovem está com você, certo? Fugitora pegou a capa da justiça que estava pendurada no encosto da cadeira, vestiu-a sem pressa e então virou a cabeça para encarar Reiner. Vocês dois parecem ser bem fortes. Se não se importam que eu pergunte, qual é o propósito de vocês aqui? Ao ver a capa, Nami se assustou instantaneamente. Um fuzileiro naval tão forte. Só então ela olhou atentamente para a fugitora. Sua mente acelerou, tentando encontrar informações correspondentes. Quando uma certa foto apareceu de repente e se sobrepôs ao rosto à sua frente, as pupilas de Nami se contraíram instantaneamente. Ela rapidamente cobriu a boca, sem ousar emitir nenhum som. Poderia ser o almirante da Marinha, Fugitora Isho. O rosto de Nami empalideceu. Ela virou a cabeça mecanicamente para lançar um olhar suplicante a Reiner. Mas ela só viu Reiner fazer um gesto de SHHH, depois balançar a cabeça calmamente para a Fugitora e dizer, não é conveniente. Reiner não estava perturbado. O outro não era do tipo que atacava sem motivo. Era o primeiro encontro deles, sua voz e aura eram desconhecidas. Como Fugitora poderia reconhecê-lo? Isso mesmo. Hoje estou intimidando um cego. Que tal? É mesmo? Nesse caso, não tem jeito, disse Fugitora, virando-se e caminhando em direção à porta, batendo no chão com sua espada de bengala. Ele estava realmente se preparando para sair. Quando ele saiu pela porta, dois homens, um verde e um amarelo, caminharam em sua direção, passando por ele com uma figura pequena. Ao ver Reiner e Nami na mesa de jogo, a pequena figura ficou muito feliz. Reiner, Nami, vocês estão mesmo aqui. Chopper gritou animadamente e correu até lá. Que ótimo! Zoro e Sanji disseram que todos se reuniram. Cadê o Luffy? E cadê o Usopp? Embora seus olhos estivessem cegos e ele não conseguisse enxergar nada, seus ouvidos, felizmente, eram aguçados o suficiente. Este velho brinca com os ouvidos. Provavelmente não ouvi errado. Baque. A espada de cana parou. A figura de Fugitora parou. Ele virou a cabeça lentamente para olhar para os dois. O que me diz, Lord Reiner? O ar parecia congelar. Havia um silêncio mortal. Reiner, Nami, como vamos cozinhá-lo hoje à noite? Nami franziu os lábios, seu olhar frio. Vamos fazer sopa. Reiner coçou o queixo e respondeu, felizmente peguei um novo animal de estimação. Como esperado, comida de emergência só pode ser usada para esse tipo de propósito. É? Chopper inclinou a cabeça, confuso, parando no meio do caminho sem se aproximar. Por que o ar ficou frio de repente? Mais frio que o da Ilha Dran. Ao lado, Apis levantou sua longa e fina cauda de cobra e esfregou sua cabeça lisa e preta. Parece que vou pisar no cadáver de alguém para chegar ao topo. Capítulo 239. A geração mais jovem deve ser temida. Estrondo. Assim que as palavras foram ditas, a brilhante espada de bengala foi imediatamente desembainhada. Já desconfiando daquela aura poderosa antes, e agora ouvindo as palavras de Chopper, Fugitora não teve mais dúvidas. Ele sacou sua espada e disparou diretamente. Estrondo. Dois braços cerrados e negros como breu erguiam-se verticalmente, bloqueando a lâmina que retornava horizontalmente. Faíscas voaram, e o impacto da colisão se espalhou em um círculo. Confiando na defesa de seu aqui de armamento, ele usou seu corpo de carne e osso para bloqueá-lo, impedindo de avançar mais 1 centímetro. Estávamos apenas jogando juntos, felizes. Seu velho cego não tem piedade nenhuma, um canto da boca de Reiner se ergueu. Ele parecia relaxado e à vontade, mas seu coração estava um tanto sério. Como esperado de um almirante, esse velho não é brincadeira. Ele empurrou os dois braços com toda a força, mandando o outro para trás. Os dois recuaram, seus pés deslizando vários metros no chão enquanto se enfrentavam. Oh, o que está acontecendo? Chopper recuou repetidamente, um tanto perplexo com o conflito repentino. Ele olhou para a Fugitora, depois virou a cabeça para encarar Reiner e Nami em seu impasse. Embora não soubesse o que tinha acontecido, ainda assim, de qualquer forma, ele é um inimigo, certo? Chopper rapidamente se moveu para o acampamento ao seu lado, seu olhar endurecendo enquanto ele assumia uma posição de combate, e disse seriamente, então eu também ajudo. Você já prestou um desserviço, sua rena idiota. Uma veia saltou na testa de Nami. Ela conteve a vontade de socar Chopper. É mesmo.
Chopper de repente ficou tímido e olhou para cima perguntando, quando eu ajudei? Foi um desserviço, seu desgraçado. Bang! Nami rugiu mostrando os dentes e não resistiu a socar a cabeça dele. Por que você acha que estamos lutando contra um almirante? Não é porque você, seu idiota, expôs nossas identidades. Se soca. Com um grande galo na cabeça, Chopper estava caído no chão, com o traseiro para cima, duas fileiras de lágrimas pouco másculas escorrendo. Sinto muito, ponto. Ao mesmo tempo, uma sensação inexplicável de pressão desceu repentinamente. Era uma pressão física. O ar que fluía parecia congelar, pressionando ferozmente os três. Jigoku Tabi. Jornada do Inferno. Fujitora segurou sua espada de bengala horizontalmente e a embainhou lentamente. A cada centímetro que a lâmina penetrava, a gravidade ao redor ficava mais forte. O que está acontecendo? Nami franziu a testa, cerrando os dentes para resistir. Meu corpo está tão pesado. É a gravidade, a expressão de Reiner tornou-se grave. A habilidade de Fujitora tinha um alcance muito amplo. O haki de armamento de Nami era ainda mais fraco que o de Apis. Era demais para ela resistir ao movimento dele. Pegue o Chopper e saia daqui primeiro. Eu te encontro depois. Os olhos de Reiner endureceram. Ele cruzou os braços diante do peito e com todo o esforço do haki em seu corpo, o ar pareceu ficar violento. O cassino começou a tremer. O chão, as mesas, as cadeiras e o bar foram destruídos sem parar, como se incontáveis raios estivessem caindo. Urg! Bum! A expressão de Reiner era feroz. De repente ele jogou os braços para os lados, e o haki projetado rompeu instantaneamente a gravidade que oprimia a área. No momento em que a habilidade desapareceu, Nami e Chopper soltaram um suspiro de alívio e então olharam com preocupação. Você consegue lidar com isso, Reiner? Reiner não olhou para trás e disse com desprezo. O que você acha? Entendo. Nami entendeu imediatamente. Ela rapidamente agarrou o helicóptero no chão e com um raio atravessou a parede e saiu correndo. Ei, Nami, está tudo bem mesmo? Chopper não conseguiu evitar perguntar, preocupado. Ah, não se preocupe. Se Reiner quiser ir embora, ele só precisa deixar alguns mortos-vivos para trás para cobrir sua retirada. Nami continuou a correr sem olhar para trás, com um canto da boca ligeiramente erguido. Esse idiota provavelmente está só louco para brigar. Ele está terrivelmente forte agora. Durante o treinamento, ela testemunhou o auge da força de Reiner. Aquela cena de destruição do mundo era como o apocalipse se aproximando. Era como se a guerra das cúpulas tivesse se repetido diante de seus olhos. Entendo. Chopper suspirou aliviado e disse com um sorriso. Então, se você adicionar Zoro e Sanji, eles podem derrotar um almirante. O rosto de Nami escureceu, e sua pressão arterial, que tinha acabado de cair, imediatamente subiu novamente. Que tipo de cérebro é preciso para se deixar enganar por essas falsificações? Bum! Um barulho alto veio de trás. Nami inconscientemente olhou para trás. O cassino inteiro já havia desabado com um estrondo, e uma nuvem de poeira e fumaça se ergueu. Ufa! Uma rajada de vento sibilante dissipou a fumaça branca. Fujitora brandiu a mão, arremessando uma espada de cana que emitia uma luz fria e cortante, com a expressão pesada. Que incrível, aqui conseguir realmente superar minha habilidade. Isso aconteceu principalmente porque você estava se segurando contra eles. Reiner falou em voz baixa. O chão sob seus pés havia sido comprimido, formando um buraco profundo e semicircular. Seu corpo pesado parecia uma luta até mesmo para levantar uma perna. A gravidade pressionando seu corpo não parou por um momento e estava aumentando continuamente. Qual é o limite da capacidade desse velho cego? Ao contrário de Nami e dos outros que foram suprimidos pela gravidade aumentada do nada, Reiner teve o efeito da habilidade aplicado ao seu corpo quando ele bloqueou o golpe de espada do oponente no começo. Parecia que o oponente estava de olho nele desde o começo. Reiner da Cobra Negra. Como esperado de uma pessoa de interesse especial listada pela sede. Não é à toa que me enviaram em uma viagem especial só por causa de um pequeno boato. Fujitora abriu as pernas, sacou sua espada de bengala e a brandiu no ar. Os restos de madeira e pedra espalhados ao redor se libertaram das amarras da terra e flutuaram lentamente para cima. Diante dos olhos graves de Reiner, Fujitora assumiu uma postura de cavalo meio agachado. Segurou sua espada longa em uma pegada invertida e continuamente concentrou sua habilidade na espada em sua mão. Jurioku-te, Muko. Lâmina da gravidade, tigre enfurecido. Com um balanço horizontal de alta potência, um pedaço de espaço à sua frente foi distorcido pela poderosa gravidade. Bang! O impacto instantâneo atingiu ferozmente todo o corpo de Reiner. Cuspindo um bocado de sangue, seu corpo inteiro foi lançado para trás como uma bala de canhão. Bum, bum, bum. Depois de colidir contra várias casas seguidas, seu corpo bateu pesadamente em um manguezal. A madeira se estilhaçou e voou, abrindo um buraco profundo no tronco. Reiner ficou completamente preso ali. Logo atrás estavam inúmeras pedras gigantes repelidas pela gravidade. Bum! Em meio à poeira e à fumaça, areia fina misturada com entulho caiu. Um grande número de blocos irregulares de pedra enterrou Reiner no buraco da árvore. Que monstro, disse Fujitora sem embainhar a espada, mas com uma expressão grave. Ele usou seu haki de observação e audição em conjunto, concentrando-se intensamente na área. Aí vem. Bang! Enquanto ele girava o corpo com um passo firme, um impacto repentino irrompeu da pilha de pedras, abrindo um buraco nas rochas gigantes compactadas. Você é tão implacável assim no seu primeiro movimento? O rosto de Reiner estava calmo enquanto ele saía.
Sentia uma dor intensa por todo o corpo. Ele levantou a mão e limpou o sangue do canto da boca. Então ele juntou as mãos, sacudiu o pescoço e os ossos estalaram. Ele sorriu. Seu aquecimento está um pouco demais. Controlando livremente a força e a direção da gravidade, usando a gravidade para espremer e colidir para produzir um impacto poderoso, e também usá-la para controlar objetos livremente. Era como uma combinação da Gura Gura no Mi e da Fuva Fuva no Mi, para chamar aquilo de aquecimento. O velho estava falando sério. Fujitora anexou sua habilidade ao Goku do Kozen. A lâmina reta parecia ligeiramente distorcida. Svi. Sem esperar nem meio segundo, a batalha começou em um instante. Os dois avançaram um em direção ao outro ao mesmo tempo. Fujitora brandiu sua espada de bengala horizontalmente com uma pegada invertida. A gravidade aderida a ela se expandiu como a energia da espada. Onde quer que o golpe atingisse, tudo era esmagado. Reiner saltou decisivamente, virou-se e então atacou com um chute-chicote na cabeça do oponente. Bang! Fujitora usou a bainha da espada como escudo para bloquear. A força inesperadamente pesada fez seu braço se dobrar para dentro involuntariamente, parando apenas quando seu pé estava a menos de 10 centímetros do rosto. Sua habilidade foi então liberada da bainha e anexada a ela. Reiner apenas sentiu sua perna ficar pesada de repente, como se um peso de 1000 Jin tivesse sido pendurado nela. Infelizmente, este nível não é nem tão bom quanto os pesos que eu uso para treinar. Reiner usou a força para girar no ar, chutando novamente direto na cabeça do oponente. Jigoku Tabi! Gritou Fujitora em voz baixa. Um pilar invisível de gravidade desceu do céu, envolvendo todo o corpo de Reiner. A gravidade repentina deformou seus movimentos, e todo o seu corpo foi violentamente arremessado para baixo verticalmente. Reiner usou a força do seu núcleo para se estabilizar, seus pés aterrissando pesadamente no chão, uma teia de rachaduras se espalhando. Quando ele estava prestes a fazer um movimento, Fujitora balançou sua bainha para cima, e o campo gravitacional ao redor se inverteu instantaneamente. Antigravidade. Reiner flutuou incontrolavelmente. Fujitora, por outro lado, virou-se para o lado e aproveitou a oportunidade para brandir sua espada ferozmente de cima. Estrondo. Levantando o braço envolto em haki de armamento para resistir, ele, que estava flutuando, foi novamente jogado com força no chão. Bang! Os pés de Reiner pousaram no chão e uma densa teia de rachaduras se espalhou novamente. Sentindo a gravidade envolvendo todo o seu corpo e a pressão da espada, Reiner teve uma noção mais concreta de sua força atual. Sem usar sua forma de morto-vivo ou besta, confiando apenas em sua aptidão física e aqui, ele ainda estava um pouco suprimido. No entanto, isso já era muito mais forte do que 2 anos antes. Os lábios de Reiner se curvaram. Ele levantou 2 dedos e os moveu para cima. Fujitora franziu a testa, e a sombra sob seus pés se ergueu como uma parede viva. Kajitsuji, Caixão das Sombras. A sombra negra se transformou em um caixão vertical que envolvia o oponente, e inúmeras lâminas de sombra afiada se condensaram de todas as direções dentro dele. Clang, clang, clang. 10.000 lâminas perfuraram o coração, irrompendo do caixão sombrio. Algumas pontas afiadas das lâminas continham leves vestígios de sangue. Reiner apoiou o braço na cintura, o punho cerrado, e avançou com um haki negro como tinta. Ele nunca imaginara que esse nível de ataque seria capaz de lidar com um almirante. Como esperado. Juryoku-te. Lâmina da gravidade. Estrondo. Uma luz fria passou rapidamente. O caixão escuro como breu se abriu instantaneamente, e até as lâminas afiadas dentro dele se partiram em 2. PO com acento grave SH Shonquan. Punho aniquilador. Assim que a figura de Fujitora foi revelada, Reiner soltou um grito baixo, e seu soco forte chegou logo em seguida. Perfure. Bang. Fujitora assumiu a postura de um cavalo, segurando sua espada longa verticalmente em uma pegada invertida para bloquear. Um poderoso impacto irrompeu do punho de Reiner. O haki projetado dentro dele atravessou o corpo do oponente e saiu pelo outro lado. Fujitora cerrou os dentes e soltou um grunhido abafado. Todo seu corpo foi empurrado dezenas de metros para trás, com os pés raspando 2 marcas escuras no chão. Verdadeiramente a geração mais jovem deve ser temida. Um traço de sangue escorreu por entre seus dentes cerrados. Fujitora o limpou levemente, endireitou-se e seu rosto ficou ainda mais sério. Buru buru buru. Antes que ele pudesse atacar novamente, o Dendemushi em seu bolso tocou de repente. Fujitora parou por um momento, e enquanto observava Reiner atentamente, tirou o Dendemushi do bolso. Moshi moshi. Aqui é Sentomaru. No momento em que a conexão foi estabelecida, os olhos do Dendemushi se arregalaram, e ele falou com urgência. Senhor Isho, encontramos os rastros do chapéu de palha no bosque 46. Por favor, venha nos apoiar rapidamente. Este velho está atualmente ocupado com a serpente negra Reiner. Receio não poder ir, disse Fujitora em voz baixa. Solicite apoio da sede. Kizaru não vai demorar muito para chegar. O outro lado do Dendemushi ficou em silêncio por um tempo, então respondeu em voz baixa, eu entendo. Ufa, Reiner exalou um suspiro turvo. Despachar 2 almirantes é ir longe demais, não acha? Luffy realmente não consegue ficar escondido. Capítulo 240. Apenas cortando o meteoro. Uma série de anéis roxos empilhados uns sobre os outros como uma mola. Fujitora brandiu sua espada, disparando um raio de gravidade para o céu. Reiner entendeu o movimento do oponente num piscar de olhos.
Como esperado. Um momento depois, o céu escureceu. Isso imediatamente fez com que todos na ilha olhassem para cima. Olhe para o céu. O que é aquilo? 2 sóis? Diante dos olhos aterrorizados do povo comum, o meteoro vermelho fogo, escaldante como um sol, desceu do céu com uma aura de destruição. Correr, porque tem um meteoro. A ilha inteira explodiu em caos sob a ameaça deste meteoro. As pessoas fugiram sem rumo, atropelando-se umas às outras. Reiner olhou para cima, mas não deu mais importância. Ele provocou Fugitora. Você está usando esse tipo de movimento? Não tem medo de atingir civis? Este velho está no controle. Você, por outro lado, se importando com civis durante uma luta. Fugitora segurou a espada na cintura, deu um passo à frente com o pé direito em postura e com um único passo, avançou. Isso não é como a cobra negra de que ouvi falar. Ao lutar contra um almirante, quem tem a coragem de considerar se civis serão afetados? Reiner abriu as palmas das mãos, e a sombra sob seus pés estranhamente se dividiu em duas e se estendeu para a frente. Ele sorriu. Eu só estava zombando de você. Tapa? Quando Fugitora entrou no campo de treinamento, Reiner bateu palmas. Kajikiba. Presa sombria. 2 fileiras de pontas de lanças pretas como breu saíram das 2 sombras, como 2 fileiras de presas afiadas e entrelaçadas, mordendo ferozmente. Estrondo. Fugitora desembainhou a espada rapidamente. O saque preciso era tão imparável quanto o rugido de um tigre nas montanhas. Juriokute, Jeco. Lâmina da gravidade, tigre da lua. Clang, 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 clang. Inúmeras faíscas voaram quando as 2 fileiras de espinhos à sua frente foram todas cortadas. O momento seguinte. Todas as pontas de lança quebradas condensaram asas, transformando-se no ar em andorinhas negras com bicos longos e afiados. Reiner abriu as mãos entrelaçadas, seus 10 dedos se espalharam, depois se entrelaçaram e se fecharam. Anhin-Yei. Sombra voadora da Floresta Negra. Svi, Svi, Svi. O denso bando de andorinhas que cercava a Fugitora disparou em direção ao alvo no meio como uma saraivada de balas. Um movimento estranho. É a habilidade de Moria, certo? Fugitora não conseguiu evitar dizer. Os fuzileiros navais tinham um arquivo sobre Reiner, depois que ele expôs sua habilidade com Akuma no Mi durante a Guerra das Cúpulas. O quartel-general compilou especialmente todas as suas experiências desde que ele partiu para o mar. Pode-se dizer que todos os mortos-vivos que Reiner possuía foram minuciosamente investigados. O corpo de Fugitora afundou. Ele brandiu a espada para desviar as andorinhas negras que dispararam em sua direção, enquanto, ao mesmo tempo, uma luz roxa irrompeu como uma lua crescente. Lâmina antigravidade. O golpe de gravidade se espalhou sobre o bando de andorinhas. Um grande número delas foi instantaneamente desviado de sua trajetória, passando rapidamente por Fugitora e mergulhando no chão. Plop, plop, plop. As balas, com potência comparável à de um rifle de precisão, perfuravam instantaneamente o chão com buracos densos e profundos, cada um emitindo uma nuvem de fumaça verde. Que informação completa! Parece que os fuzileiros navais realmente se importam comigo, disse Reiner, erguendo um canto da boca. Ele estava bastante satisfeito. Como Fugitora disse, essa era de fato a habilidade dos mortos-vivos de Moria. Assim como o outro Doppelman, ele podia se fundir às sombras e ser moldado livremente, uma habilidade muito flexível. 2 anos atrás, nenhum dos modelos poderosos que ele tinha era compatível o suficiente para a fusão, como o espadachim Sukuna. Frieren, que era totalmente feito de elementos naturais, o ogro de guerra, que era especializado em ataques frontais, etc. E os moldes que podiam ser fundidos não eram fortes o suficiente, como os mortos-vivos do próprio Reiner. Naquela época, ele nem conhecia o Aki, então raramente o usava. Mas agora era diferente. Após fundir os dois, as técnicas flexíveis combinadas com o poderoso Aki de Reiner o tornaram um dos mortos-vivos mais úteis em sua posse. A luz do fogo lá de cima ficava cada vez mais ofuscante. Os dois haviam trocado apenas alguns movimentos em questão de instantes, mas o meteoro no céu já estava próximo. Se um meteoro desse tamanho cair, imagino se o bosque sob nossos pés afundará. Nesse momento, uma figura surgiu de repente por perto. Reiner e Fugitora foram atraídos por ela. O homem usava um kimono verde escuro com o peito aberto, e uma faixa vermelha escura amarrada na cintura segurava 3 espadas longas. Sob o cabelo verde e desgrenhado havia um rosto frio. Uma cicatriz atravessava verticalmente o olho esquerdo fechado. Seu treinamento nesses 2 anos não foi dos melhores. 4 olhos. Por que não me deixa tentar com ele? Um sorriso provocador apareceu no canto da boca de Zoro, enquanto ele sacava a espada longa da cintura e caminhava sem pressa. A voz de Reiner endureceu quando ele disse sarcasticamente: Ei, ouvindo esse tom, pensei que Miel tivesse chegado. O que aconteceu com seu olho? Você passou a ler o futuro nesses 2 anos? Liu das 3 espadas, o meio imortal. Já se passaram 2 anos, e sua boca continua tão venenosa quanto sempre. Zoro deu um leve sorriso e disse sem olhar para trás: Deixe esse cara comigo. Você lida com aquele meteoro. Um é completamente cego, o outro é meio cego. Grande imortal Fugitora versus meio imortal Liu, é isso? Uma ideia perversa surgiu de repente na cabeça de Reiner. Ele provocou Zoro. Por que você não lida com isso? Será que você não consegue lidar com isso? É por isso que está com pressa de roubar meu oponente? Ao ouvir isso, a figura de Zoro parou. As veias saltaram em sua testa. Seu rosto escureceu instantaneamente. Ele colocou Vado Ichimonji na boca e entoou silenciosamente em seu coração. Isso é uma provocação. Preciso resistir.
Ele definitivamente não está tramando nada de bom. Não posso cair nessa. Não posso cair nessa de jeito nenhum. Então, Zoro abriu as pernas em uma posição de meio agachamento de cavalo para exercer melhor a força e gritou com os dentes cerrados. Abra bem os olhos desse cachorro. E veja eu cortá-lo. Então você ainda caiu nessa. Outro espadachim poderoso, disse Fujitora, abrindo seus olhos brancos e turvos, o que tornava seu rosto marcado ainda mais feroz e aterrorizante. Ele disse em voz baixa. Parece que este velho está sendo menosprezado. Então deixe-me lhe dar uma amostra. Estrondo. Fujitora imediatamente sacou sua espada, disparou uma série de anéis de luz roxa em direção ao céu, abaixou-se para embainhar sua espada, a capa da justiça, atrás dele tremulando ruidosamente. Estrondo. O meteoro descendo do céu com chamas acelerou pela segunda vez. Ela rompeu o ar invisível e círculos de ondas de choque se formaram. TSK, TSK, TSK. Este meteoro deve estar quase certo. Reiner estava secretamente encantado. O espadachim cantante está prestes a começar. TCH, um truque redundante. Não importa o quão rápido, é só uma pedra quebrada. Zoro, meio agachado, zombou friamente, brandiu suas espadas gêmeas para os lados e murmurou: 9 montanhas e 8 mares formam um mundo. 1000 mundos assim se reúnem para formar um pequeno quiliocosmo. Então, ele empurrou as pernas violentamente. Seu corpo inteiro, como uma bala de canhão, saltou direto para o meteoro. Quando 3 desses reinos são multiplicados, não há nada que não possa ser cortado. Um brilho feroz brilhou nos olhos de Zoro. Seus braços se juntaram e as espadas longas em suas mãos giraram rapidamente como uma hélice. Técnica secreta do estilo 3 espadas. Sua aura poderosa subia seção por seção, e uma energia de espada crescente irrompeu de seu corpo. O meteoro escaldante carregava temperaturas assustadoramente altas, e sua luz de fogo fazia o ar de toda a ilha parecer pesado. Todos estavam concentrados no meteoro destruidor de mundos. Então, diante de seus olhares incrédulos, uma figura voou direto em sua direção. Olha, tem alguém ali. Esse é Zoro, cabeça de musgo. É claro que a tripulação do Chapéu de Palha e os outros também observavam o céu. Reconhecendo a identidade daquela figura, gritaram de espanto. Uma fenda no vazio se abriu ao lado de Reiner. Ele estendeu a mão e agarrou um cabo grosso de osso, puxando um machado de batalha gigante, totalmente branco. Ele não conseguiu evitar sorrir, mostrando seus dentes brancos, enquanto olhava para Zoro no céu. Aqui, como um fluxo de fogo negro como breu, enrolou-se em seus pulsos. A espada longa, fluindo com uma luz negra, liberou uma energia de espada aterrorizante. Ishidai Sanzen. O olhar de Zoro se concentrou. Ele levou aqui do seu corpo ao limite, concentrando toda a esgrima que aprenderá na vida naquele único golpe. Zing! Zing! A luz de uma espada subiu para o céu e o mundo inteiro escureceu. Um grito claro de espada ecoou pelos céus. Como se explodisse na mente de todos, a luz daquela espada perfurou o céu e a terra. O meteoro descendente foi dividido em 2 com um único golpe. Daisen Sekai. Um vento forte soprou e apagou as chamas ardentes. As roupas de Zoro esvoaçaram ruidosamente. O meteoro gigante, partido em 2, passou lentamente por ele. O meteoro estava partido ao meio. Muito legal. Todos lá embaixo arregalaram os olhos, incapazes de conter o grito. Os olhos de Chopper brilhavam com uma luz dourada. Aos olhos deles, cortar um meteoro não era algo que um humano pudesse fazer. No entanto, não acabou. O meteoro está caindo. Correr. O meteoro, cortado ao meio, não parou ali. Diante de seus olhos aterrorizados, continuou a cair, e todos mais uma vez se apressaram para fugir. Droga! Zoro franziu a testa com força. Sua antiga força havia se esgotado, e uma nova força ainda não havia nascido. No momento em que cerrou os dentes e ergueu a espada, bang! Com um som abafado seguido pelo estalar dos feijões, o céu se estilhaçou como um espelho, explodindo com inúmeras rachaduras. Estrondo! Um trovão estrondoso ecoou pelo céu. Diante dos olhares atônitos de todos, as 2 pedras gigantes em queda se estilhaçaram instantaneamente. O violento e furioso tremor do impacto destruiu os escombros e também fez Zoro voar. Uma chuva de areia e pedras caiu do céu. E no chão. Só estou cortando o meteoro, disse Reiner, apoiando seu machado gigante no ombro e erguendo levemente o canto da boca. Por que alguém teve que entoar um cântico por tanto tempo? O que você me diz, Zoro? Eu disse a mim mesmo para não cair nessa. Por que não consigo controlar essa mão? Seu desgraçado. Uma veia saltou na testa de Zoro. Seu rosto estava sério enquanto ele cerrava os dentes e xingava com raiva. Com certeza vou rasgar sua boca. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.